eles estavam num festival chamado Festival Mariri, e aí eu estava fotografando os vídeos numa brincadeira que eles chamam Brincadeira do Peixe-Boi, que ele, por exemplo, eu tenho um problema contigo, e aí eu carreguei aquele problema o ano inteiro, cara. Chega no Festival Mariri, eles pegam o centro da palmeira, cara, aquela parte, né, fibrosa, né? E aí cada um, ele escolhe uma pessoa no meio da roda e fala assim, vem que é você, eu quero resolver meu problema contigo. E cada um dá duas lapadas nas costas do outro, cara. Sangra até, Ricardo. E se abraçam e morreu ali, cara. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, veio tentando humanizar a saúde. Meu fone da Samsung já começou a desabar. Reclamações sempre aqui, já faço na introdução isso, reclamando. Hoje aí, um grande amigo, que doutor aí, Clemente Nóbrega, me conectou aí no seu curso de Valor em Saúde. Ricardo Cordeiro, médico clínico geriatra, grande gestor hoje no grupo DASA. Fiquei sabendo aí mais uma conexão aí, grande loja aí, que já participou aqui do nosso episódio, que levou o Ricardo para dentro aí das empreitadas, hoje diretor médico aí de um grande hospital da DASA no ABC, mais um grande apaixonado pelo VBHC, pai de uma, de três, né? Tá vindo mais uma, casado, fotógrafo, que eu sabendo agora, isso eu não sabia, um fotógrafo quase profissional, em que ele está em dúvida aí, loja, eu não sei se você sabe disso, mas o cara está pensando aí se ele vai ficar só como fotógrafo, vai continuar trabalhando nessa gestão maravilhosa que ele vem fazendo. Fala, doutor Ricardo, beleza, cara? E aí, boa noite, cara. Boa noite, pessoal. Cara, prazer. Não sei se sou um grande fotógrafo, sou um fotógrafo, cara, que também busca humanizar, né? Isso é É, difícil, né, cara? Isso é legal pra caramba, né? Eu e não tra... consigo tirar foto, cara. Eu É não mesmo? consigo, cara. Cara, eu olho uma paisagem, cara. Eu juro, eu tenho uma frustração gigante. Eu tinha que fazer um curso, porque eu não sei a base. Mas é porque as minhas fotos são ruins, cara. Eu olho para o negócio, eu tiro a foto, cara, eu falo assim, cara, fica uma bosta, cara. Eu nunca consigo captar o que eu tô vendo, cara. Cara, eu teve uma época que eu li um artigo que alguma universidade, né, tava obrigando alguns médicos a colocar curso de arte como forma de sensibilizar o médico, cara. E eu, Animal isso. antes de fazer medicina, eu fiz desenho industrial, sabe? E uma coisa que me tocou, cara, na faculdade de desenho industrial foi a fotografia. Eu tive um professor, Bandeira, cara, que ele falava muito de fotografia de retrato, assim, sabe? A atenção que deveria ter, o momento, assim, a forma de olhar, né? O enquadramento e tal. Isso, cara, com a vida, né? A vida é muito corrida, se perdeu. Quando eu estava na faculdade de medicina, cara, teve um momento que eu estava sobrecarregado com, porra, trabalho, aquela coisa de DIP. E aí eu quis me Deep, cara. Pegou desligar. pesado, hein, cara. Porra, DIP Putz, é pesado demais, né? Aquele chamex de coisa para estudar, de xerox, cara. E aí eu resolvi me desligar e voltar a fotografar, cara. E aí, cara, fiz um curso fotografando pelo Rio. Cara, desse curso aí foi a mas vontade. você fez um curso e foi buscar meio que como uma terapia? Cara, foi porque se você se concentra, se você desconcentra da foto, é muito parecido com a vela também, que é outro esporte que eu gosto de fazer, sabe, para desconectar. Tanto a fotografia, cara, quanto a vela, se você não se concentra, né, ali no momento presente, cara, você Uhum. perde o foco, né? E tem momentos, cara, em ambos que é muito importante você focar ali no que está vivendo, sabe, do que registrar até. Cara, quando eu comecei, né, a exercer a profissão, comecei a ganhar dinheiro, enfim, a gente estava conversando sobre a minha vida, né? Eu venho de uma família de classe média baixa, né? Perdi meu pai muito novo, com 13 anos. Não tinha condição de ter máquina, não tinha condição, só consegui realmente realizar isso depois. Cara, que eu resolvo juntar duas coisas legais, né? Uma de desconectar em períodos, né, de exercer a profissão, melhorar a questão de sensibilidade ou de desfocar, enfim, do trabalho, né? Aquele trabalho contínuo, rotina. E aí eu resolvo viajar, cara, pelo mundo fotografando, registrando. Cara,
e a primeira paixão, assim, por fotografia foi a questão do retrato. Então, de fotografar gente, eu fiz uma viagem em 2011. Eu fiz Índia, Nepal e Tibete, cara. E o bacana é que você vai encontrando as pessoas na viagem, assim, você vê que, assim, às vezes as pessoas, sem falar nada, elas parecem que trazem alguma mensagem. E esse foi o trabalho de fotografia. Ficou como hobby, então né, desconectando. Depois, mais para frente, eu falo da vela, porque a vela é muito também um momento presente. Se você sai do momento presente na vela, o vento surpreende, você capota, né? Você perde a mão do barco, então ela te força muito mais do que a fotografia estar presente ali por conta da natureza. Mas foi bacana, cara, Você esse... apresentou essas fotos da viagem? Cara, o último trabalho eu quase montei uma apresentação. Eu fiz 14 horas de barco, né? Fui pro Acre e eu tive oportunidade no Acre de conhecer uma tribo chamada Iawanawás, cara. E foi, cara, assim, uma imersão, a fotografia ali, mas num homem um pouco mais Fotografia com medicina ou era só fotografia? Você foi acabou virando atender, não? medicina. A gente não larga a profissão, né, cara? Chegou lá e, pô, tinha um cacique hipertenso, pô, tinha uma criancinha, tem uma foto, cara, que é muito legal, assim, que eu cheguei lá e uma menina ficou me perseguindo, assim, ela vinha, puxava o meu cabelo, Você aí tem vinha, a foto? tem a foto dela, cara, e tem uma hora eles estavam num festival chamado Festival Mariri, e aí eu estava fotografando os vídeos numa brincadeira que eles chamam brincadeira do peixe-boi, que ele, por exemplo, eu tenho um problema contigo, e aí eu carreguei aquele problema um ano inteiro, cara. Chega no Festival Mariri, eles pegam o centro da palmeira, cara, aquela parte, né, fibrosa, né? E aí cada um, ele escolhe uma pessoa no meio da roda e fala assim, vem que é você, eu quero resolver meu problema contigo. E cada um dá duas lapadas nas costas do outro, cara. Sangra até, Ricardo. E se abraçam e morreu ali, cara. E eu tava fotografando, ela veio, me puxou, me beliscou, me beliscou. Eu virei a câmera muito rapidamente com a velocidade alta, cara. Ela botou a mão assim, e quando ela Putz, botou a entendi. mão assim, cara, eu pá, Você deu bati. Só clique. que quando eu bati, eu olhei o olho dela fazendo um nistagmo rotatório, cara. Aí ela sai correndo de mim, meio de lado, assim, sabe? E aí eu falei, pô, Aham. essa menina tem alguma coisa, cara, eu vou atrás. E esse é uma história muito legal, porque assim, cara, eu depois fui atrás, conheci a mãe, ela tinha, cara, um retardo, sabe, assim, desenvolvimento. E, cara, tinha o grupo de antropologia que estava dentro do festival acompanhando os índios, os Zé Anais, uma das maiores reservas, né, florestais lá ali no Acre, reservas indígenas. E aí o antropólogo eu falei, olha, ela tem um nistagmo realmente rotatório, tem esse Uhum. problema de equilíbrio, ela deve ter algum problema realmente assim central, mas tem que fazer que exame? Eu fui pedir, fiz uma pedida de ressonância, depois me passaram que a menina realmente tinha uma má formação, sabe, cara? Aham. Então tu vê que a medicina não abandona a gente. E o muito legal dessa viagem é que assim, o índio ele não faz questão de ser teu amigo, né? Ele cria relação e a partir da relação que se tem, ele te trata bem ou mal. E foi bacana porque descobriram que eu era médico, depois da menina, e aí, cara, me cataram, não, o cacique mandou você, assim mesmo, o cacique mandou, sei lá, ver o fulano de tal que veio pro festival, tá passando mal. Aí fui medir a pressão à noite, tratei aquela coisa da ferida, teve uma menina que pisou num prego, a Matsá que ficou me acompanhando na viagem, as histórias que a gente carrega, né, cara? E aí cuidei do pé dela, isso 14 horas de barco, tu imagina da cidade mais próxima. E aí foi legal que, assim, a partir dessa relação, o índio começou a me chamar de Uchá, aí eu fui lá pescar com eles, e as fotos dos Yamanawais são, cara, inspiradoras, assim, foi um trabalho muito legal. É, Eu vou ficar mas, me devendo de botar umas fotos aí, cara. Vou botar pro pessoal da edição botar umas fotos tuas aí no pô, é fundo, legal, pô. cara, eu passo as fotos para você colocar na chamada aí. Mas foi bacana. E o que eu agrego, cara, disso para dentro da saúde, tentando buscar, é realmente, assim, esses papos, esses encontros com as pessoas, cara, agregam muito pra gente, sabe? A gente às vezes subestima, né, essa relação que a gente tem com o paciente, mas o quanto a gente não se aprofunda, cara, sabe, a história do outro, sabe? E a fotografia também traz um pouco disso.
Cara, eu várias gravei uma vez histórias. com a médica Ana Maria, cara, uma amiga querida de Goiânia, e ela fala isso muito bem, né, cara? E é a base da medicina hipocrática, né? A base da medicina hipocrática, a essência da medicina é o encontro, né, cara? E como cada vez mais a gente vem perdendo, porque. E aí, obviamente, que características comerciais e de mercado, o encontro ele vai perdendo Não é que ele. Você entende, né? O mercado tirou a importância da essência da medicina. E a gente, eu acho que foi sucumbindo dentro disso. Não, não, não acho que é vítima, pelo contrário, tá? Mas, de alguma forma, é isso que você teve, né? Que a gente precisa tentar buscar como uma possibilidade de mudança, né? É, eu acho que assim, cara, estudei um pouco inteligência artificial como um acessório, sabe? E de verdade, assim, a gente precisa enxergar isso dessa forma, né? Eu trabalhei com um modelo preditor na época do Covid, cara. E eu montei uma planilha simples que ela dava o vetor para cima, para baixo e tal. Enfim, foi até publicação da UHG na época. A gente teve um resultado assim muito acima do que eu podia esperar. Mas, cara, assim, nunca pude me desconectar, sabe, de dividir um pouco o sofrimento, sabe, de olhar no olho. Isso, cara, nenhuma inteligência artificial vai trazer pra gente. Nenhum modelo preditor, sabe, por mais que a gente consiga, cara, predizer muita coisa, antecipar muita coisa, cara, tem horas que você tem que pegar na mão e, cara, sofrer junto, né? E a gente, cara, a gente tá conversando também sobre a questão da dopamina, cara. A gente hoje está viciado no bem-estar, né? Eu vejo a geração nova, qualidade de vida, quero qualidade de vida, e, cara, parte do crescimento, né? E eu, cara, eu tenho traçado um caminho de vida desafiador, eu posso dizer assim, sabe? Onde eu tive que ter muita perseverança, Encontrou uma muitas boa horas. palavra. Cara, mas mesmo com a história de vida, eu nunca deixei eu nunca negligenciei, cara, o pedido de um paciente, sabe? Por exemplo, Uhum. juntando a história da fotografia, tem uma história engraçada. Eu tive uma paciente e eu guardo alguns pacientes assim na memória, né? O nome dela é Dona Eunice de Oliveira Assunção, ela já partiu. Mas eu cuidei dela quase 10 anos. Ela tinha uma malformação renal, ela tinha uma anatomia, ela tinha dois rins de um lado e com o envelhecer, o rim inferior começou a comprimir o superior, que era quem fazia a função dela, né, renal aí, assim, já velhinha. Eu conheci a Dona Eunice, ela com 82 anos, se eu não me engano. E, cara, eu ia atender a Dona Eunice, cara, e ela tinha três filhos, assim, maravilhosos, ficaram amigos, assim, sabe? Eram muito difíceis, porque não confiavam em ninguém, eu era jovem, né? E eu desenhei com o urologista a estratégia, a gente, cara, fez uma nefrectomia para poder drenar um abscesso renal inferior, diminuir o volume dele pela endonefrose para poder Uhum. permanecer o outro funcionando e ela não ter que ir para diálise, sabe? E a gente conseguiu. E dessa história, cara, veio um vínculo assim. A Dona Eunice, ela, às vezes eu ia para conversar, ela entrava em delírio, então assim, ela me recebia como se estivesse na casa dela. Ô, doutor Ricardo, você chegou, senta aqui. Fulana, traz um cafezinho para ele, pega aí, tira um café aí no fogão, porque ela estava em delírio, cara. E engraçado que no delírio, cara, ela trazia umas histórias assim da vida dela, sabe? Do marido dela, coisa que me agregam hoje no meu casamento, cara. Eu viajando, cara, aí vem a história da fotografia, né? Eu tava no Tibete e a filha dela era comissária, a filha dela me ligou, doutor Ricardo, tudo bom? Desculpa eu estar ligando pro senhor, eu nem sabia onde é que eu tava, né? Desculpa eu estar ligando pro senhor, mas a mamãe piorou, preciso que o senhor veja, eu levo ela agora onde o senhor estiver. Aí eu falei, pô, vou mandar uma localização agora para você. Aí eu mandei, ela era comissária, ela falou, tu é maluco, tô atendendo o Tibete, o telefone e tal. Eu falei, o que que houve com a tua mãe? Ah, não, tá mal. Eu falei, calma que eu vou já orientar quem vai cuidar dela aí no Rio, mas assim, fica tranquila, a pessoa que eu vou indicar é de confiança. Isso se perdeu muito, sabe, cara? Nessa da qualidade de vida, a gente tem tido a tendência muito a individualizar, sabe, cara?
o médico, assim, óbvio, né? Ele foi afogado aí nesse quantidade de responsabilidades. E eu acho que por conta da velocidade do mundo, a gente tem se distanciado do outro, sabe? E o quanto isso agrega, né, cara? Os médicos mais velhos, que é outra coisa que também eu me amarro, cara, é quando eu trocava uma ideia com o médico mais velho, sabe? Pô, os caras falando com aquele saudosismo, né? Não, eu tive no tifo endêmico no Rio de Janeiro, pô, aquelas histórias, cara, barato. Não, é um puta de um desafio, né? Mas eu sinceramente não sei também se tem essa questão do imediatismo para resolução por causa da história de remuneração, né? Por causa da história de grana, né, cara? A gente acaba que entra numa base de receita, de capitalismo, de renda, e você acaba tendo um volume, um atendimento mais rápido. Porra, cara, se você leva esses, sei lá, 40 pacientes, eu atendo 20 pacientes dia, 20 minutos, né? Bem tranquilo, mas porra, quantas pessoas não atendem 50, 60, né? Porra, cara, fica impossível, né? Obviamente que não tem cabimento do cara atender esse volume, mas ao mesmo tempo, é, escolhas para sobrevivência, cara. É isso que eu venho pensando hoje e estou muito naquela tese de, cara, tentar ser o melhor de mim, cara. Porque o meu pensamento hoje, cara, o sistema sempre vence e sucumbe, cara. Eu acho que quanto mais. Eu tô lendo a Revolta de Atlas, cara. Não sei se você já leu, cara. Leia, se não tiver lido. Ayn Espetacular o Rand, livro. né? Exatamente, cara. Pô, o livro é demais, cara. Já leu, cara? Ela é fenomenal. Cara, eu tô com uma lista de livros para ler aqui, cara. A Revolta de Atlas, né? Os três, né, livros, assim, tá na lista. Eu antecipei ele da lista porque o Vitor postou recentemente no Instagram Cara, um tu viu trecho do aquele livro texto, cara? que Porra, não, que animal, cara. Assim, é é animal. antológica. Cara, não, eu vou te falar. Eu deixo minha filha no colégio. Eu moro aqui na Barra, deixo a filha no Santo Agostinho, que é na frente da minha casa, e vou pro consultório, que fica 10, 15 minutos daqui, né? Cara, eu chego 7h15 da manhã num café e eu fico lendo num canto até 8h45, começa a atender às 9, cara. Cara, e eu fico assim me deliciando no livro, cara. O café só abre às 8, cara. Eu chego lá e peço licença lá para as funcionárias. Elas já sabem que eu tomo um café e um pão na chapa todo dia. Quando dá 10 para as 8, elas trazem para mim já o que. Cara, eu fico volta e meia, que eu fico uma coisa que eu mais gosto. Eu acho que eu vi alguma postagem outro dia. E eu fico rindo de vez em quando com as sacadas e com o que vai acontecendo no livro. E o meu filho uma vez veio meio que tipo, o que você tá rindo aí? Você é do caramba, né? Tipo, isso gera, no meu ponto, né? Isso instiga a tipo, porra, eu quero isso, né? Tipo, instiga Ela é a necessidade inteligentíssima. de leitura. Não, porque, porra, lê demais, né? O comparativo com a leitura e com a televisão, né? Isso aqui, infelizmente, você não tem o criativo, né? Você pode até criar, tipo, imaginar, mas a leitura é incomparável, né? Nesse estímulo Tu mental, né, cara? viu, tu chegou a dar uma olhada no livro que eu botei de indicação, não? Do Stanley Milgram? Não, 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 não lia. Cara, é muito bacana também o cara é genial, assim, cara. Eu tive contato a primeira vez com Stanley Milgram, cara. Eu tava em Mauá. Cara, eu tô querendo lembrar o restaurante para ser justo, mas eu acho que é das meninas, é alguma coisa assim. E ela fez um ambiente assim no restaurante de livro, mas livro de sebo. E aí, cara, eu vi os experimentos sobre obediência, ensaios sobre obediência, experimentos sobre obediência. Aleatório ou tem um certo sentido nos livros? Cara, na verdade, assim, eu no sebo eu olhei aleatório, assim, tava do meu lado, eu peguei e aí comecei a folhear. E o cara é de uma genialidade, assim, é uma história, né, de um psicólogo de Yale, cara. Ele é filho de judeus poloneses, então, assim, ele viveu, né, a fuga da guerra. E é um assunto até bem atual por conta do que a gente está vivendo Uhum. hoje, tá? E aí, assim, a grande pergunta, né, que ele começa a trabalhar na psicologia em Yale é como pode os alemães terem obedecido cara,
ter feito tantas barbaridades que fizeram. E a Polônia talvez seja o país que mais sofreu, né, cara? Porque apanhou da Rússia, né? Apanhou de todos os lados. E da Alemanha. E aí, o que que esse cara traz, cara, dentro desse livro, que é muito legal, né? Ele faz um experimento controlado dentro da Yale com americanos, cara. E, cara, ele pega um aluno e um professor, cria uma máquina, né, uma pseudomáquina de choques, aonde, assim, ele cria perguntas, tem um controlador que fala que o experimento é controlado, ele vai ser, né, Uhum. remunerado, e bem remunerado. E aí ele coloca o aluno numa sala assim fechada, aonde ele senta numa cadeira que é muito similar à cadeira elétrica. Prende o cara pelas mãos, né? E aí o professor, né, que tiram mais ou menos um par ou ímpar ali para quem vai ser o professor e o aluno, e a partir daquilo ele começa a fazer as perguntas e se o aluno errar, ele vai punir o aluno. E aí ele começa a fazer as perguntas, o cara erra 4 volts, 10 volts, 450 volts. E o que assusta o cara é que, assim, mesmo em outro ambiente controlado, as pessoas perguntas continuam, porque assim, o aluno tem umas gravações que fazem, né? Que ele começa a tomar o choque e ele grita, né? Ai, eu sou cardíaco! E aí o cara olha pro controlador, o controlador continue o experimento. E o cara, e assim, 80, 60, 9%, eu acho que das pessoas vão até os 450 volts, cara. E aí ele faz, assim, diversas, cara, né, elucubrações sobre por que, que as pessoas obedecem sem resistir. E ele analisa também as que não obedecem. Esse experimento ele é tão pertinente, cara, porque assim, hoje muito do que a gente vive, né, você fala do mercado de saúde, né, a gente estava no VBHC, que eu acho que é um braço aí de resistência, né, ao tentar trazer um modelo de remuneração digna, eu acho que é a palavra, é fruto assim da incapacidade que a gente tem às vezes de se dar limite, sabe? De falar não, cara, eu não posso, né, deixar a minha unidade sem, cara, esse quantitativo de médico. Uhum. Eu não posso começar, eu não posso remunerar um médico, né, que tem, pô, 6 anos de formação, pô, 3 anos, 4 anos de residência, né? O médico chega muito tarde, imaturo na vida por conta da necessidade de formação dele. Eu não Uhum. posso remunerar o cara, porra, né, R$ 22 a consulta, tirando os impostos. Uhum. Pô, eu não posso, cara, mais de verdade, ser preguiçoso ao ponto de não tentar, cara, remunerar melhor quem é diferente. Porque eu premio né, de forma, eu dou, né, remunero de forma igual pessoas com entregas completamente diferentes, cara. Então, assim, eu olho para o Milgram, cara, e eu quis trazer ele para essa conversa porque, assim, eu olho para ele e, né, para a história e ela me traz muito, assim, do que a gente se provoca, sabe? E eu me cobro muito disso como gestor. A gente está num momento muito desafiador de saúde. Eu acho que, assim, né, infelizmente, o ser humano ele tende a esticar demais a corda para tomar uma decisão de mudança e, assim, muitas vezes essa corda arrebenta. A gente está num momento de mundo, de país, assim, cara, muito desafiador, muito difícil, né? Recentemente um colega estava falando sobre o momento de saúde, ele trouxe uma imagem de um veleiro, né, quase adornando, cara, num vento de través assim gigantesco, uma nuvem de tempestade. Ele falou 2024. E como a gente consegue, né, cara? E aí vem a questão da sobrevivência, né, da gente lutar e tal, o equilíbrio entre você sobreviver dignamente e se posicionar quanto ao mínimo, né, para a gente oferecer uma medicina de
qualidade, de respeito, acho que é a palavra, sabe? É o que eu me cobro, cara. Eu hoje, Você assim, tem uma. Quando você se cobra assim, você tem uma definição do que é isso? Você acha que tem um mínimo? eu posso falar como eu me sinto, Ricardo. Assim, eu fugi muito da gestão, cara. É, como eu te falei, né? Eu tive uma vida, eu perdi meu pai com 13 anos, né? Como é que era esse teu início? Para depois você vai engatar continuando o que você está falando. Como é que era esse teu início familiar? Até os 13 anos, seus pais eram vivos Meu e pai, meu presentes? pai, meu pai muito super presente, a família super estabilizada, né? Meu pai, né? Enfim, também meu avô foi soldado, aquela história de, né, de revolução e tal. Então, assim, sofreu bastante. Meu pai né, Você a nasce primeira. aonde, Ricardo? Hã? Você nasce aonde? Nasci no Rio de Janeiro, cara. Rio, Rio mesmo? Nasci no em Botafogo, no Rio. Cara, e assim, meu pai foi um cara aquele cara que teve a primeira oportunidade de começar uma vida, estabelecer um patrimônio, né? Não conseguiu fazer, né, uma faculdade, então a meta dele era dar educação pra gente. Quantos E irmãos? um irmão, cara. Meu irmão até escreveu um livro muito legal sobre o SUS agora. Quem é você na fila do SUS, cara? Muito legal. Ele fez, né, um mestrado aí em saúde pública e ele quis escrever esse livro, um livro muito interessante. Pô, Mas bacana, hein? assim, hã? Bacana, vamos divulgar, pô. Bacana, cara. E É mais novo ou mais velho que você? mais novo, tem 40 anos, cara. Aham. Mas, cara, eu com 13 anos tem aquela música do Marvin, né, cara? E aquela música é um pouco a minha história, assim, sabe? Teve uma hora que ele foi embora, súbito, ele infartou. Ele teve todos os pródromos de infarto e foi trabalhar e morreu trabalhando. O que A ele minha mãe, fazia? ele era despachante operacional de voo, cara. Ele trabalhava na Ibéria, na Uhum. linhas aéreas, ainda existe a Ibéria. Existe ainda. E eu lembro, cara, assim, da minha mãe com 38 anos viúva, minha mãe, cara, sofreu demais, assim, sabe? Ela Dois trabalhava ou filhos, não? jovem, não, dona de casa, né? Ainda a Aham. geração, né, das mães da gente cuidavam da gente. E aí? E, cara, minha mãe ficou muito deprimida na morte do meu pai. Meu pai era um cara muito bacana. E teve um momento de transição até a minha avó vir morar com a gente, onde minha mãe, cara, sofreu muito. E eu precisei ali com 13 anos ser o Marvin, né, cara? Levar meu irmão pro colégio, pegar ônibus, a gente estudava no Pio 11 em Ramos. Uhum. 901 na Ilha do Governador, cara, e soltava, atravessava debaixo da linha do trem para poder chegar no colégio. Era um Aí vocês colégio, moravam na ilha, morava na ilha. perto do aeroporto. Isso. Morava na ilha, na Freguesia, que é um bairro Aham. final da Ilha do Governador, né? Mas isso foi por causa do teu pai, por causa do aeroporto? Não, cara, A ele Ibéria quis, era lá? ele quis morar na ilha porque ele trabalhava no aeroporto, né? Então era aquela Aham. coisa do aviador, né? Os pilotos da Varig, todo mundo morava na Ilha do Governador, né? E aí, cara, esse momento com 13 anos provocou muito, né, o amadurecimento precoce, né? Então eu tinha responsabilidade sobre meu irmão, eu chegava em casa, eu cuidava né, dava o suporte à minha mãe, procurei sempre apoiar, tentei aí, cara, né, ser pai para o meu irmão, isso é desastroso, né? Como a criança vai assumir a responsabilidade, mas esse aprendizado, ele me deu talvez pela dor, Ricardo, assim, uma sensibilidade empática muito grande, sabe? E isso me gerou muita maturidade. Começo a trabalhar com 16, eu trabalho numa loja, né, na Headley, que era uma loja de surfwear, e eu comecei na Headley como auxiliar de loja, limpava a vitrine, cara, arrumava arara, passava roupa. Quando isso? Isso em Que 90. ano? Ah, cara, isso em 96, mais ou menos, cara. Eu saio da Headley em 96, 94 que eu entro na Headley. Meu pai morreu em 92, é mais ou menos esse caminho. E esse caminho, cara, foi o que foi me dando base. Então, na Headley eu aprendi a lidar com cliente, né? Assim, tinha aquela coisa de vender, que é muito importante você estar ali,
sabendo, né, entender o que o cliente quer. Então, isso foi me formando. Caminho, né? 92 tinha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui completamente inapropriada. 92 tinha Nauru, cara? Tinha Ou já Nauru, tinha passado? Tinha, tinha se Nauru. vendia? Tinha uma situação muito engraçada na Headley, cara, que assim, Nauru, aqueles reloginhos, né, cara? que eu tinha o tênis Headley, né, que foi o primeiro sucesso deles, mas eu sou da época do Nauru, Naralu, que era o Clement, que era um sapato, um tênis bem legal, assim. Rapaz, Na época tinha essas uma coisa coisas todas, engraçada cara. Era um negócio que, de borracha gigantesco, né, cara? que geraram um boato, falaram um boato de que você juntava, cara, uma quantidade absurda de tampinha de refrigerante, você ia lá trocava pelo Naralu. E era comum as pessoas chegarem com um saco gigante de tampinha e falar, gente, isso é boato, né? Nem existia fake news, Mas, cara. mas pera, não, você falou e eu esqueci. Você trabalhava como vendedor nessa época? Você trabalhava com o quê? Eu fui Serviços auxiliar de gerais? loja, comecei como auxiliar de loja lá, cara. Eu entrei no Extra Natal, tive um cara muito, tive muita Isso sorte. daí menor de idade. Você era hoje 16 criminoso. anos, cara. Eu fui lá, eu fui com a minha avó comprar uma camisa para mim e tinha um gerente muito legal chamado Otávio. Eu tive muita sorte, assim, que eu tive pessoas na minha vida, sabe, em momentos Sorte não difíceis. existe, cara. Mas eu digo que é assim, sorte, né? Ou proteção, vai, né, aí da crença de cada um, mas Você é um cara humilde, cara. Então você tem que falar que é sorte, cara. mas o Otávio foi um cara muito legal, foi um gerente acolhedor, um cara mais maduro também, sabe? Eu fui comprar uma camisa, eu falei, pô, cara, eu quero trabalhar. Tu me ajuda? Aí ele, pô, aqui o trabalho é pesado, auxiliar de loja, tal, tudo certo, tal. Falei, pô, quero, não, traz o currículo que eu vou te indicar. Eu passei nas provas lá, eu sempre fui muito bom de matemática, né, as coisas. E, cara, passei e comecei a trabalhar e engraçado, é tão importante você ter alguma atividade assim de trabalho jovem, porque eu vi que eu não sou o centro do universo, eu vi que o mundo não gira, né, ao redor de mim, que as coisas não funcionam quando eu quero, na hora que eu quero, que eu tenho que ter responsabilidade. E isso foi agregando, cara. Enfim, tem uma história comprida, uma história, né, a faculdade também foi, porra, desafiador. Eu morava num quarto, eu estudei na Unigran Rio, cara. E a gente dividia um sobrado, Rua General Venâncio Flores, 618, atrás da faculdade, cara. Era um sobrado de um quarto, onde moravam 5 homens, cara, com uma geladeira, aquela geladeira pequenininha, sabe? Porra, meu irmão, era guerra o dia inteiro, cara. A gente indo estudar na biblioteca, Você sabe? não conheceu tua esposa nesse momento, não, né, cara? Não, cara. Pô, essa época eu tava. Queria curtir, né, cara? É um momento de tão autoconhecimento, cara, a faculdade, né? E eu chego um pouco mais velho, né, cara? Eu fiz desenho industrial, cara, larguei. A história de eu Como é que escolher, é esse momento, cara? Como é que é a esse história de eu momento de escolher medicina é escolha do bem desenho legal. industrial? Cara, eu entrei em desenho industrial, comecei a fazer a faculdade, cara, Entrou com e 17 anos? entrei novinho, cara, com 16 para 17 anos. Na Redley? Cara, eu tava nessa fase de Headley, conseguia conciliar e, cara, só que eu me frustrei muito, porque o desenho para mim, como a Era fotografia, pública ou era paga o desenho eu passei, industrial? eu passei na privada, na FRJ, passei na Silvio Souza, foi a maior faculdade de desenho industrial e engenharia do Rio. Uhum. Na época eu tive uma bolsa, cara, por ser do lado do Pio 11 ali e tal, e o cara me deu uma bolsa, pô, estuda aqui de graça e tal, babá, enfim, era quase de graça, mas assim, era próximo, eu estava perto dos meus colegas. E aí resolvi ficar na Silvio Souza. Fiz um período de Silvio Souza faliu, eu fui para a FRJ. Mas o desenho para E foi mim uma era, merda isso? Essa transição? cara, imagina, tu tá numa formação, para, a faculdade fecha, tu fica naquela dúvida, mas foi um momento para mim, cara, de olhar para dentro e ver que o desenho para mim era uma expressão artística. Eu não era Calma, peraí. Você tá desenhar por velho. Não, peraí. desenhar. Você tá velho hoje e com muito tempo de terapia. Aí é mais fácil de você falar. Mas na época,
Você Na estava época eu estava puto da vida, frustrado. revoltado? Não, Isso, eu exatamente isso. achava, eu achava que eu ia com desenho industrial desenvolver alguma coisa revolucionária, que ia Uhum. ser muito fácil, né? Eu ia sentar, ia rabiscar, né? Aqueles, igual o Niemeyer fazia, saía aquela, né? Saía Brasília. E na verdade, cara, a realidade era eu tinha que pegar um AutoCAD, que não é nem perto do que tem hoje, e, cara, desenhar uma peça de uma turbina que, porra, que você ficava ali 4 horas no mínimo detalhe e chegava um alemão no final e falava assim, refaz tudo. E isso começou a frustrar, porque assim, né, o que eu queria era inovação, era trazer alguma coisa. Eu tinha um projeto de um carro elétrico lá atrás, ó, a gente estava lá atrás. Teve um projeto de acessibilidade, eu fiz uma cadeira de roda que ela conseguia deixar o deficiente em pé. Então, as minhas ideias eram nesse tipo. Teve um projeto lá que a gente tinha que jogar um ovo do oitavo andar, o ovo não podia quebrar na embalagem. Tem coisas muito legais. Mas essa parte, que é a realidade, que é o dia a dia de projeto e produto, não era o que eu estava sonhando. E aí, cara, nessa transição, foi uma fase que eu me revoltei, foi quando eu resolvi fazer terapia. E aí eu falei, quer saber? Tu tem aquele barulhinho aí, o pi pra falar o palavrão ou não? Tem, né? É, a gente dá um Falei, jeito, quer, rapaz. falei, quer saber? Eu vou viver a vida, eu vou viajar pelo mundo. E aí eu resolvi fazer um curso de comissário de bordo no IAPAC, ali na ilha. Vou fazer a prova de entrada e assim, a prova eu me destaquei muito, cara. Entrei na turma e eu me destacava muito, assim, porque eu sempre fui bom aluno no colégio, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou ficar viajando no mundo, fotografando, fazendo as coisas que eu quero fazer e tal. Cara, quando eu fui terminando o curso, que eu fui fazendo as provas, as coisas, eu fiz uma pergunta assim, cara, se alguém passar mal no avião e não tiver nenhum médico, eu chamar no microfone e não tiver nenhum médico, como é que eu vou atuar? Porra, é a última chance de um cara num voo de 12 horas, eu posso estar sobre o Atlântico, como é que vai ser? E aí eu resolvo fazer um curso, tinha um grupo no Rio de Janeiro chamado Anjos do Asfalto, cara, que era um grupo que se Uhum. reunia nos sinais, que é uma história muito legal até para tu resgatar, cara, porque era uma coisa muito bacana que tinha, cara, na época, o pessoal se reunia, tinha dentistas, tinha médicos, e eles faziam curso, cara, no Hospital Central da Aeronáutica para treinar primeiros socorros. E aí eu fui, cara, fazer esse curso. Quando eu fiz a primeira aula, Já amei, amei tua dica, já. eu falei assim, bicho, achei, sabe aquela coisa, vai procurar a tua turma? Uhum. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu lembro, Ricardo, assim, cara, a aula de primeiros socorros até hoje, cara. De tanto que aquilo me impactou. E aí eu fui pro PH, fui pro Miguel Couto, fazendo Miguel Couto à noite no centro da cidade para poder fazer as provas e, cara, e conseguir passar no vestibular da medicina, que sempre foi desafiador, né? Uhum. E aí, cara, entrei na medicina, foi difícil, né? Cara, é um curso realmente, né, bastante desafiador, ele exige muito da gente. É duro você pagar uma faculdade particular, porque a Unigran Rio foi particular e, cara, por mais que a Unigran Rio na época era acessível, né? Teve Você que fase. pagava? Eu pagava, tinha bolsa, né? Tinha aquelas coisas de monitoria, né? As coisas que a gente diminuía ali um pouco o valor da mensalidade. O fato de morar lá no Sobrado, assim, cara, barateou também a questão de transporte. Então, assim, deu para pagar, mas com dificuldade. A minha avó me ajudou. Tinha um seguro do meu pai que a gente segurava ali um pouco a onda, mas, cara, foi uma fase bastante difícil. Quando eu chego e começo a trabalhar, eu começo a trabalhar no boom do H1N1 em 2008, cara, 2009, né? Início de 2009. Uhum. E aí tava aquele boom do H1N1, eu fui fazer a entrevista é, com outra pessoa também que foi muito importante na minha vida, que foi a Patrícia Neto, que foi chefe da emergência do Quintador. E, cara, eu lembro da entrevista com ela, assim, eu cheguei, eu já tinha esse ar mais sério, mais maduro, assim, apesar de Você era jovem, não interno ainda? formado. Não, eu já estava formado já, cara. Tá.
E ela fazendo a entrevista comigo, assim, dispersa, né? Porque tava bombando a porta do Quintadó de doente, aquela gripe aviária, gripe suína na época, aquela questão. E eu lembro dela fazendo a entrevista comigo e toda hora ela olhava o relógio, toda hora eu falei, Patrícia, assim, eu não vim com jaleco, mas tu tem um jaleco aí? Eu posso ir lá ajudar a atender? Aí ela olhou para mim e falou, pô, tu atenderia mesmo? Eu falei, pô, eu ajudo, cara, a esvaziar a porta. Eu quero é trabalhar. Aí ela, pô, toma aqui o meu jaleco, cara. Eu peguei o jaleco, vesti o jaleco, desci com ela, não tinha cadastro, não tinha nada, mas eu fui à porta, cara, atender paciente. E aí, cara, acabou de atender a porta, ela sobe aqui comigo. Ela, pô, cara, é você. E aí Legal. me botou, cara, na emergência do Quintadora, eu, cara, com uns E dois tu vem meses. de sacanagem falar para mim que você é sortudo. Pô, tá de Eu, brincadeira, né, pô? porque sem querer, cara, eu tive pessoas que não só me empurraram, sabe? Mas o fato da gente, às vezes, perder a vida muito jovem, cara, perder o pai muito jovem, né, ter esse desafio, a gente, às vezes, cara, tem dificuldade em encarar as coisas. A gente ganha uma humildade, né, por conta do peso, né, a dor que o mundo, às vezes, traz para você, que eu tive pessoas que não só me empurraram, como também, cara, estavam ali para me apoiar. E a Patrícia, no começo, foi uma pessoa muito importante, assim, porque eu lembro, eu com 3 meses de Quintadó, eu assumi um plantão que ninguém queria assumir. Sábado à noite é um plantão que ninguém quer pegar, né, cara? E era um plantão problemático lá. Ela falou: Ó, tu vai ter a liderança de equipe do plantão. Aí eu falei: pô, tu tá maluca, eu tenho 3 meses de formado, pô. Uhum. Aí ela: não, você vai dar jeito, você vai conseguir. E, cara, eu lembro, assim, as primeiras noites de plantão, eu nervosíssimo, preocupado, e assim, de fato consegui me organizando. Consegui, cara, dar pertencimento ao grupo, consegui, sabe, unir, consegui organizar, dar o senso de cadência que precisa dentro do serviço de emergência. E a coisa andou, cara. E assim, isso começou eu comecei a ter convite para a gestão. E eu não E isso você queria, tá cara. fazendo residência, né? E aí eu tava dividindo residência, tava dividindo, né, aquelas coisas E morava onde? Hã? E morava onde? Tava na ilha, cara, na casa da minha mãe, porque assim, aí tem a outra parte difícil da história, né? A minha avó que me ajudou na faculdade, no fim da faculdade, nos 2 anos antes de eu me formar, minha avó fez um AVC de cerebral média, cara. E ficou afásica hemiplégica. Então, cara, eu me dividia com a minha mãe, ela ficou no Quintadora até. E, cara, eu me dividia com a minha mãe para acompanhar. Foi uma história de superação. Minha avó ficou quase 10 anos em home care em casa. Então, assim, eu fiquei na ilha, né? É porque a residência estava ali, enfim, me Então você tinha dividindo. contato com Quinta Dor já 2 horas, 2 anos antes de começar a trabalhar lá. Cara, eu tive um excelente contato, assim. Foi muito bacana porque o fato de eu ter sido usuário antes, né, do Quintador com a minha avó, né, cara? E outra, o agradecimento. Minha avó teve um AVE, assim, seríssimo. Eu lembro da Ana Áurea, cara, na hemodinâmica, tentando, cara, desobstruir, né, fazer trombectomia. Não era comum fazer trombectomia na época. Então ela tenta o Actilise, não reverte, cara, e entra para fazer a trombectomia cara, eu lembro da Ana Áurea, tipo, 5 horas ali em cima, sair e fala, Ricardo, eu tentei, mas chuveirou. Aí vai para neurointensiva, aí faz aquele sangramento, né, de reperfusão, enfim, prognóstico reservado, sem interação. Eu e minha avó, a gente era muito unido, cara, assim, era muito amigo, assim, a nossa relação sempre foi muito próxima, sabe? E eu lembro, assim, eu dividindo com a minha avó, com a minha mãe no CTI, na semi-intensiva, e um dia eu lembro de conversar com um intensivista, ele falar, Ricardo, eu acho que ela não vai mais interagir, o AVC foi extenso, chuveirou, e eu lembro de ir no quarto dela conversar, e eu tenho esses momentos na minha vida que estão também, cara, né, muito importantes, cara. De eu falar com ela, falar, vó, olha, eu quero que a senhora não se prenda a gente, se a senhora está ouvindo, se tem alguma coisa, pô, a senhora cumpriu a sua função. Ó, eu sei que falta pouco para eu me formar, mas a gente vai dar um jeito, cara. E, cara, esse dia na semi-intensiva, a minha avó, sem, né,
aumentar nada, cara. Ela vai, levanta a mão e pega na minha mão, cara. E aquele dia foi o dia onde ela começa a recuperar, ela manteve, né, a cognição, apesar do déficit motor, né, hemiplégica, Uhum. afásica, traqueostomizada, gastrostomizada, assim, bastante suporte, né, cara? E ali, cara, eu tive, assim, nessa transição com a minha avó lá, uma grande gratidão, sabe? É uma rede Dora ali, talvez um momento áureo ali, cara, do Quinta, onde, porra, os médicos dividiam, cara, conversavam. Isso tudo me fez dar Uhum. pertencimento e depois querer trabalhar ali, sabe? E realmente eu me dediquei muito, cara, à Rede Dor, sabe? Que foi meu primeiro local de trabalho, a emergência do Quinta, né? A minha primeira chefe foi a Patrícia, que eu tenho muita gratidão, assim, ao aprendizado que eu tive, as rotinas, a E Cíntia. a ideia desse momento de querer participar era pertencimento de uma estrutura que você tinha orgulho, ou então era gratidão, de querer de alguma forma retribuir? Eu acho que um pouco dos dois, né, Xará? E outra, é isso que eu trago, cara. O que eu acho que hoje, né, dá pra gente, talvez, assim, sei lá, o pagamento é você ter um ambiente de gratidão, um ambiente de pertencimento dentro de um hospital, sabe? Então, eu resisti muito a ser gestor, tive vários convites, né? Então, cara, na Rede Dora eu cresci, né? Participei do início do projeto de gestão total de saúde deles, apoiando um cara também muito bacana, o Carlos Cleverson, que era da coronária do Quinta, depois eu conheci, né? Reencontrei ele como diretor. O Abel, cara, foi um cara, o Abel Magalhães, que foi meu parceiro de consultório, um cara que abriu, me convida, né, para um projeto ali na São Bernardo, que virou por um período Hospital da Barra. Foi quando o primeiro cargo que eu assumi como coordenador de clínica. E mesmo assim eu resistindo, cara. E aí, cara, a vida dá muita volta, a minha relação com a Rede D'Or se encerra muito súbito, né, muito subitamente, por uma coisa, enfim, banal. Eu saio, vou para um projeto dentro do BNDES de novo com a Patrícia, né? E aí novamente assim essa coisa da que me provoca um pouco que é predição de tendência, né? Que é o que eu fui Uhum. estudar IA depois, mas trabalho, ajudo o projeto de gestão de crônicos do BNDES, que é um projeto fantástico para a carteira de crônicos dele. Aí fui estudar Score, aí eu fui estudar gerontologia na UERJ, aí fui, pô, né, ali tá entendendo os pilares, né, que participam da performance, né, do paciente idoso. Tua esposa E, já aparece aí cara, nessa história? hã? Tua esposa já aparece nessa história? Não, cara, minha esposa é contemporânea. E nisso eu tenho um outro relacionamento que não dá certo. Esse Uhum. momento de final de Redditor foi um momento, assim, sabe aquele momento onde o chão Sempre racha? com terapia ou já parou? Sempre, cara. Eu nunca. Eu tenho uma percepção da terapia como também, cara, uma ferramenta importante pra gente, sabe? Uhum. A terapia, ela vem nesse início de vida, eu procuro. Tem uma psicóloga, eu tô falando os nomes como uma forma de homenagem, tá? Porque foram pessoas muito importantes, cara. Acho muito legal isso. Chamada Magda Lantis, ela tinha um consultório na Barra da Tijuca, cara, e foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu depois, acho que a Magda vai morar na Bélgica, ela encerra a consultório, eu me afasto um pouco, e aí, cara, na minha separação em 2018, que foi assim, foi uma avalanche, né? A minha avó, né, falece, eu termino um relacionamento, né, um casamento, e aí subitamente por uma situação, cara, acabo deixando também a Rede Dó, já um pouco descrente de algumas coisas, meio chateado, enfim, mas com muitos amigos lá. E aí meio que aquele buraco se abre no chão e fala assim, ó, tu vai ter que olhar de novo para dentro, cara. E aí é quando eu volto a fazer terapia nesse retornando esse processo de autoconhecimento, sabe? Que eu acho que é uma coisa que me agregou e agrega muito, cara, para hoje fazer gestão.
Nisso, cara, de resistir à gestão, né? E aí, logo depois do BNDES, eu tenho um encontro que é um cara que é um grande parceiro, que é o Loja. Eu saio do BNDES, tenho vários convites de trabalho. Antes de encontrar o Loja, eu conheço um cara muito legal chamado Chiesa, que está numa rede chamada Place, né? Que é um outro trabalho fantástico. A minha avó também, né? Ficou muitos anos na Place, um trabalho de reabilitação muito bacana, de alinhamento de expectativa, assim, eles têm um trabalho diferenciado nessa parte de hospice. E aí ele me chama para conversar nesse momento conturbado de vida, né? E novamente eu tenho sorte. Ele me chama para fazer uma conversa e ele fala, ele depois de me ouvir, ele fala assim, cara, tô vendo que a gestão é uma coisa que brilha o teu olho. Eu falei, pô, eu sou clínico, cara. Aí ele falou, pô, mas tu tá num momento que assim, eu posso te aconselhar uma coisa? Eu falei, claro. Tira um tempo para você, cara. Se desliga de tudo. Tira um sabático aí e tal, pô, tira um ano aí, tira um tempo. Eu falei, cara, eu até queria, mas eu tenho tanta responsabilidade que eu não consigo. E outra, eu não consigo ficar sem trabalhar. Mas eu vou tirar um tempo. E realmente, assim, ali, né, programei uma viagem, fui para o Irã fotografar. E, cara, retorno do Irã, uma Porra, cara, tu sabe que semana. vai ter trabalho, né, cara? Você vai ter que me mandar algumas fotos dessa, cara. Pô, maior prazer. E aí, cara, retornando do Irã, eu recebo uma ligação, pô, tudo bom? Aqui é da Mil, cara, a gente quer te entrevistar. Eu falei, pô, o Chiesa me indicou para algum lugar. Vou lá, cara. Eu fui fazer entrevista, era o Loja entrevistando para uma posição de rotina no Hospital de Clínica de Jacarepaguá. Mas você já conhecia ele ou não? Não, cara. E era a primeira vez Ah. que ele estava puxando para um processo de entrevista. Essa é uma história Uhum. muito legal, assim, cara, porque a gente começou a bater um papo ali. E deu liga, sabe, assim, cara, eu mostrando que eu tinha montado de preditor de tendência para crônico no BNDES, cara, a história e as soluções que eu tinha, né, desenhado para algumas situações, né, desafiadoras de medicina. E ele é um cara também muito criativo, então, assim, ali teve um encontro, aí o cara falou, porra, vou segurar esse cara, meu irmão, a posição é tua. E entrei ali no momento de HCJ, né, que tinham tido dois gestores, assim, que mudaram muito, o Rogério, e logo em seguida o Loja, e a gente estava naquele também início de um projeto de mudança, né? Com o Loja já tinha feito algumas mudanças lá. E aí eu entro de rotina na clínica médica, ele falou, ó, a posição é rotina. Eu estava clínica, marcar um cargo de diretor, alguma coisa assim. Eu falei, cara, eu sou médico, eu quero trabalhar. E aí aceitei a posição de rotina. Cara, era um hospital que, né, tinha algumas carências de processo e, cara, assim, foi muito legal, porque me deu, assim, a primeira perspectiva da minha capacidade para gestão de mudança, assim, sabe? E não numa coisa forçada, assim, sabe? De me colocar no lugar do outro, de, cara, formar a equipe, de puxar as pessoas, de andar por um caminho que hoje é muito difícil, que é um caminho entre o acolhimento, ele Uhum. não pode ser excessivo, porque o acolhimento em demasia ele gera uma imaturidade, né, uma zona de conforto perigosa para um grupo, e uma falsa ideia, né, realmente de capacidade. E o direcionamento objetivo que também é perigoso, porque assim, se a gente for muito objetivo, você pode se tornar crítico e ser duro, né? E perder a condução do processo aí de mudança. E ali, cara, assim, não com facilidade, foi bem desafiador, a gente começou a construir, conquistar grupo, e aí logo em seguida o Loja me chama, não, cara, quero que tu assuma aqui a coordenação da clínica médica. Eu falei, pô, cara, ó, tô querendo buscar alguma coisa para mim, eu quero melhorar meu consultório, eu quero, pô, estar investido ali numa coisa minha e tal, mas, pô, eu vou pensar no teu caso. Estava num processo seletivo nessa época para uma outra empresa e aí, cara, eu não passei nesse processo seletivo da indústria farmacêutica até, que eu acho realmente assim que foi muito bom eu não ter passado e reconheço o cara que ganhou, era um cara assim muito mais experiente no que precisava ser feito ali. E aí, cara, isso me deu a oportunidade de trabalhar com loja um tempo, cara, e foi muito bom, porque o loja é um tipo de Ele foi pro gestor, né? Pasteur depois, né? Depois foi para o Pasteur, que eu me espelho muito porque ele me deu condição de trabalho. Ele acreditou ali realmente, eu entreguei, né? E óbvio, né? Ele fazendo
um acompanhamento, mas ele me deu condição de trabalhar e, cara, a gente foi lá, entregou a clínica médica. A partir da clínica médica, cara, eu estava estudando e antecipei muito, assim, foi muito precoce na questão do Covid. E aí ele me chama para outra briga, assim, ele né, estava já no Pasteur como regional, foi convidado a montar, né, o plano de contingência da Mil para o hub de Covid no Mário Leone. E aí na véspera, cara, assim, umas 2 semanas antes ele fala, bicho, eu tô com um problema lá, tu vai ter que, meu irmão, assumir a clínica médica lá, topa? Eu falei, bicho, vambora. Eu estudei, já o HCJ tá pronto, vamos para lá. E isso tudo que eu trago na minha vida me ajudou muito, porque assim, eu tinha pouco tempo, você fazer gestão de crise, né, assim, tão próximo de um evento ali, né, a gente não sabia o que havia, a gente estava muito, né, ali intimidado pelas imagens, pelas coisas que estavam acontecendo no mundo, mas ao invés de eu impor uma mudança ali no Mário Leone, de ajuste das coisas, né, com muito apoio, né, cara, eu tive, né, a Mariana, é, o grupo de clínica médica, cara, a direção médica do hospital, eu tive ali assim muita abertura para desenvolver. O Loja me deu também muita abertura para entrar e montar o time. E a minha preocupação, e foi muito assertivo o que eu fiz, e é curioso isso, cara. Eu cheguei no Mário Leone e eu estava muito preocupado, assim, eu fui olhar dentro do hospital como era o hospital era rodeado. E ali, não sei se você conhece o Mário Leone em Caxias, ele fica circundado Sei, por mas não conheço. uma comunidade que é a Vila Operária. Uhum. E na época o pessoal estava divulgando muitas imagens das pessoas desmaiando, né, cara, em hipoxemia, né, nas ruas, né, da China e tal, enfim. E ali, cara, eu fiquei ali meio que eu parei na emergência, olhando, diagnosticando o hospital, e eu tive a seguinte reflexão, eu falei, cara, se a gente chegar no momento limite, aonde, cara, as pessoas não vão ter hospital, eu tô vendo as pessoas vindo para cá e Uhum. como é que vai ter braço para entubar todo mundo, cara? E ali eu falei, vou treinar enfermagem. Aí chamei a gerente de enfermagem, falei, pô, tu me ajuda, vamos montar um treinamento? O mesmo treinamento que eu estou fazendo no médico, do carrinho de parada, a gente vai chamar a enfermagem para ela engoscopar e entubar. Uhum. E apesar do momento desesperador, cara, assim, eu vi uma enfermagem guerreira fazendo fila e feliz, cara. Porra, estão me dando a oportunidade disso. Uhum. Cara, aquele dia, bicho, a gente ganhou lá junto, né, cara, a enfermagem do hospital. E quanto me deu força, sabe, ali de mudança, sabe? As pessoas enganjadas em, pô, organizar os carrinhos, em rever os fluxos dentro da unidade de internação, o time médico. Aí eu trouxe, né, o modelo que depois virou publicação. Eu fiz um gráficozinho onde eu estava estudando nesse momento, Ricardo, assim, para pegar 2 hospitais, véspera de pandemia, eu acordava todo dia, 3 horas da manhã, e acordava bem, entusiasmado. E eu sempre estudei com barulho, eu ligava a televisão e, cara, eu botei no canal de televisão porque o barulho ele me desligava do resto dos outros barulhos e eu conseguia estudar. Eu estava pegando todos os artigos que o mundo publicava, montando um capítulo sobre Covid, né, tudo que saía. E aí, nesse início, onde eu tive a ideia, né, do preditor, eu estava numa noite estudando, baixando os artigos. Minha mulher estava grávida, aí eu conheço a minha Uhum. esposa, né, a Vivian, isso em Eu tô 2019, ficando nessa tenso transição que ela não para. aparecia nessa história, pô. É porque foi nessa transição com a Mil, cara. Eu acabo conhecendo ela nesse momento bom de vida, sabe? De construção no HCJ. Eu acho que o fato da gente ficar bem me trouxe ela, que foi um grande presente. Mas eu estava estudando os artigos do Imperial College, porque estava muito preocupado que a gente estava grávido e a gente não sabia nada. E tinha recém Porra, então você tava em pânico, hein, cara? Eu fiquei em pânico com esses arquivos, aquele pô. momento do Zika, né, cara, que as pessoas, né, a gente não sabia como é que o vírus ia se comportar. E aí eu estudando isso, cara, de noite, me solta do nada uma entrevista da Bloomberg, aonde o economista estava falando como ele fazia predição de tendência no mercado de ações. E ele, cara, ele aplicava vetor, ele pegava os indicadores de empresa que ele padronizou, e ele botava o vetor para cima, vetor para baixo, vetor para cima, vetor para baixo.
Eu falei, pronto, cara, vou montar um modelo preditor de tendência para Covid. E aí peguei, né, tempo de doença, saturação, cara, comprometimento pulmonar. A gente fazia uma lampate na entrada do doente, então assim, estimava se a ter via aérea difícil ou não. Caramba, que animal, cara. E aí, cara, assim, Rodou? porra, começou a rodar num quadrinho russo, aquele quadrinho que a manutenção achou lá, a gente limpou ele mais ou menos, rabiscou lá e começou a fazer e começou a ver que dava certo. E aí foi incrível, cara, porque assim, 700 altas, cara, nenhum paciente entubado em condição de emergência no andar, cara. No Mário Leone, a gente ficou pelo menos uns 3 dias sem leito de UTI e o paciente foi entubado eletivamente, com estratégia diferenciada e preventivamente, cara, por conta desse preditor. Isso virou um artigo que a UHG publicou na revista mundial, né, de enfrentamento ao Covid, cara. E outra, né, o ambiente ficou, apesar, né, de que um ambiente de crise, né, todo mundo muito tenso, um CTI, porra, super, né, desafiador, cara. Cara, o ambiente de trabalho foi tão bom porque a gente sentava, eu, coordenador do CTI, porra, diretoria, e a gente trocava uma ideia sobre o que fazer, sobre as coisas que chegavam. Começa a corticoide, não começa, ó, saiu isso e tal. E ficou um ambiente tão bom, cara. E aí tem uma história muito legal com o oftalmo. Cara, todo mundo desempregado, né, cara? Oftalmo no consultório parado, Putz. porra, anestesia, os caras sem cirurgia, cirurgião. E aí chega um cara muito especial também, cara, chamado Rafael Lani. O cara Putz, eu sei quem é. fazendo o doutorado dele no Neuro. pulmão, ele neurooftalmologia, né, cara? Não, ele, Rafael, não o Rafael Lani é oftalmo. Não, mas Ele ele tá, fazia, ele tava fazendo doutorado na Unicamp, não é? eu Será acho que que eu tô ele agora misturando as tá lá, pessoas, cara? tá misturando, cara. Não, o irmão dele, eu não sei se também é oftalmo e tá na Unicamp, tá? Que também é uma família de oftalmo. Mas o bacana é que ele chegou lá e excelente médico, cara, né, rodando na clínica médica. E aí eu tava estudando, eu virei para ele, cara. Um dia a gente tava sobrecarregado, e o grupo tinha tido uma queda, né? A gente não sabia ainda do fenótipo de Gattinone, onde o paciente ele virava, né, no processo inflamatório da doença e mudava completamente né, o padrão ventilatório do paciente. E Uhum. a gente tinha dado alta, assim, foi bem no início, dado alta para o paciente saiu super bem, volta 3 dias depois, cara, e morre. E isso abalou muito, assim, a moral, sabe, do grupo, sabe? O grupo ficou muito sensibilizado e eu lembro, assim, de estar com o Rafael Lani conversando, eu falei, cara, eu tô com uma ideia, Ah, ele mesmo, cara. Ele mesmo. eu tô achando que essa ideia, essa doença tem algum componente, cara, trombogênico. Porra, tu não conhece, não consegue um retinógrafo não pra gente fotografar retina? Aí ele, porra, tu acha que a gente consegue acesso? Eu falei, cara, eu vou falar com o pessoal de pesquisa da UHG, cara, pra gente conseguir. Se tu conseguir o retinógrafo portátil, a gente vai aqui, pô, entra no CTI, a gente desenha a evolução de doença e fotografa a segunda evolução, os pacientes em diferentes momentos de doença. Bicho, esse cara foi um guerreiro, cara. Ele foi pra dentro do CTI com retinógrafo fotografando. Xará, por 10 dias a gente não sai no New England, cara. Mas a gente fez um senhor trabalho. E assim, todo mundo engajado, cara. Por mais que estava cansado aí da guerra, o grupo estava empenhado realmente, sabe, em fazer a diferença, em trazer. E aí saiu um trabalho muito lindo que o Plozon publicou. A gente conseguiu uma publicação mundial também, numa revista de alto impacto. Trazendo o trabalho com as fotografias, sabe? E assim, um trabalho que foi até assim acompanhado pelo Alfredo Sadum, que é um dos maiores neurooftalmos, né, cara? Tava na Califórnia, ele pediu o trabalho para revisar, para apoiar a gente, para contribuir, e foi muito bacana, cara. Então, cara, nesse momento eu estou coordenador de clínica médica dos dois hospitais. Tinha consultório também?
consultório na Barra, eu dividia consultório com o Abel, que também é um grande professor, outro cara que eu dei muita sorte de encontrar, foi meu primeiro, foi o primeiro cara que me deu a oportunidade, né, de gestão, assim, dentro do projeto lá São Bernardo, Hospital da Barra. Depois foi Uhum. um grande colega de consultório. Cara, e aí vem o convite do Loja para eu assumir a função de gestão que eu resisti, cara. E na função de gestão, eu me vi, e por isso que eu me Aí tua cobro. esposa odeia o Loja, né? Só Cara, pode falar agora, ficar aqui, vai ficar aqui documentado aqui com ele, que ele é um desagregador, entendeu? ele me chamou para gestão. No começo a gente não tinha filho, era mais fácil, mas na guerra lá no Nordeste, que ele me chama lá para Pivida, cara, foi desafiador, bicho. E ela foi uma, assim, eu tenho também que falar o nome da minha esposa, porque nesse momento eu assumo a gestão na UHG, né? Tive a oportunidade lá como gerente médico do HCJ. E foi um time fantástico, a gente montou um time fantástico lá. Cara, o Loja vai para o Nordeste. E aí, cara, a gente mantém o contato, né, de desabafo. Eu lembro dele me ligando no momento onde Manaus teve aquele incidente lá do oxigênio, né, aquela circunstância dificílima. E ele ligou para desabafar, conversar, a gente trocou uma ideia. E aí, cara, vem o primeiro convite. Ele, pô, cara, tu não quer vir para cá? E aí eu falo, ó, cara, minha filha não tem nem 3 meses. Minha filha tinha nascido, minha primeira filha. E aí, cara, eu falo, ó, depois de 3 meses a gente volta a conversar, mas deixa eu dar um suporte, cara, né? A gente tá na pandemia, minha mulher, né, cara, passou a gestação. A minha mulher é um capítulo muito importante na minha vida, sabe? A pandemia foi um momento muito desafiador e ela entendeu realmente, assim, sabe, o meu entusiasmo assim, o meu empenho em fazer a diferença. Eu te falo assim, cara, eu acordava todo dia 3h30, tranquilo, Ricardo. Eu Aí pra estudei rua. dali, não, dali eu acordava para poder pegar os artigos que saíam, né, cara, on time, entrava no NCBA, ia minerando os artigos. Tinha um grupo de trabalho que a gente pegava e discutia as coisas, né, cara. E eu montei como se fosse um orientador de manejo de Covid, que, cara, eu compartilhei, eu não guardei aquilo para mim, eu saí compartilhando o link, aquele link teve um momento, cara, na pandemia, que tinha quase 300, 400 acessos diários, sabe? E a gente atualizando, atualizando, inicialmente sozinho, depois, cara, o André me ajudou muito, um grande clínico que o HCJ teve e virou um grande amigo. Vários colegas depois foram contribuindo, né, especialistas trazendo, cara, a percepção ali para agregar nesse orientador. Mas, cara, eu aguentei isso tudo por conta da minha mulher, cara. Porque, por uma gestação da gente super preocupados, eu lembro, cara, que assim, eu segurei muito a fazer Covid, cara, demorei bastante. E eu muito preocupado de levar a doença para ela, porque é uma incógnita, né? A gente não sabia se tinha alguma repercussão dentro da gestação, e aí acabo, né, como qualquer soldado ali, uma hora eu fui abatido, e, cara, eu lembro de eu ficar doente, e aí sentir a doença, né, aquela anosmia, aquilo assustador, né? E aí ligando para professor meu, falar, cara, eu fiquei com anosmia, pô, vamos montar um estudo de tractografia. Pô, vamos botar na ressonância para ver. Eu acho que ele pega via, né, olfatória e tal, tentando desenhar aquilo. E minha mulher falou, cara, se desliga, porra, assim, se cuida. É, Eu, graças a Deus, assim, cara, apesar da febre, da prostração, assim, tive um Covid, né, que me permitiu ficar em casa. Eu, graças a Deus, não precisei internar, não precisei deixar ela num momento, né, pô, imagina, super vulnerável. É, Ela Cara, pegou também mas ela nesse pegou, momento? ela cuidou de mim. A doença era meio doida, né, cara? Ela cuidou de mim o tempo inteiro. Eu melhorei, voltei pra guerra, cara. 2 semanas depois ela começou a abrir sintoma. Então, cara, ela, graças a Deus, assim, apesar da prostração, não teve nada demais. Ficou até muito menos sintomática que eu.
Mas, cara, assim, foi uma gravidez, né, dura, onde ela, coitada, ela ficou sozinha. E, assim, ali provou que era muito parceira, sabe? Foi uma prova ali de ferro. O Nordeste, cara, novamente o Loja convida, me manda pra guerra. Assim, foi um hospital também que a gente chegou numa segunda onda, um hospital gigantesco, né, de uma operadora grande do Nordeste. Cara, eu também tive que me dedicar, ela entendeu, e aí com a filha pequena, com 3 meses, cara, ela segurou muito tempo sozinha ali, cara. Os pais dela E são hoje- vivos, João? Hã? Os pais dela são vivos? Sogro e sogra? O pai dela também é falecido, a minha sogra mora no Rio, né, cara? Graças a Deus ficou super bem, né? A família não teve ninguém Não, mas não, eu, na verdade quis aqui configurar que ela não teve esse apoio também, né, pô? não teve, cara. Não, a gente ficou sem rede de suporte, cara. Ela foi muito guerreira. A minha mulher, cara, é uma lutadora, né? Uma grande pedagoga. Então, março de Muito. 21 eu vou pro Nordeste, cara. E, cara, eu vou pro Nordeste num momento desafiador, num hospital, né? Onde carecia de alguns processos ali. Num momento muito difícil, né, cara? No momento de pandemia, de segunda onda, Por causa do desagregador. por causa do loja. Tá, então tá bom, tá bom. O Loja tem um problema, que o Loja, eu tô até, deve ter 2 anos que eu fiz episódio com Loja, mais ou menos, e eu tô até hoje esperando para ele me convidar para o grupo de gestão que você deve fazer parte junto com ele, que ele fala sempre que vai me chamar para eu fazer uma conversa com vocês e nunca me convida. Então vou deixar aqui uma crítica aqui, eu tô alfinetando ele, que ele é desagregador de família, só por causa disso, ó. Cara, é um parceiro. A gente se Ah. apoiou muito, cara. Cara, Nordeste foi muito desafiador a primeira Mas etapa. você fica direto com ele lá no Nordeste? Não, cara, ele É, vai, ele vai Você para, ele vai. respondia para ele? Como é que é isso? Não, eu fui para a diretoria geral, né, do Hospital Ilha do Leite, da Apvida. Uhum. Assumo, né, nesse momento aí crítico, né, a empresa toda estava engajada realmente em sobreviver, cara, essa fase. Foi um momento muito duro. Cara, que aí, novamente, essa pegada que eu tenho de grupo, sabe, me ajudou muito, porque. E sorte também, né? Eu tive, pô, um cara também que me ajudou muito lá, o Marcos, foi um cara que era a rotina da clínica médica, o cara que me apresentou as pessoas, que me ajudou muito, cara, a mobilizar o grupo de plantão. Assim, a gente uniu muito o grupo, cara, em prol de resolver realmente as dificuldades. E aí, cara, a gente passa essa segunda onda com muita dificuldade, começa um projeto de gestão. O Loja, né, ali, eu já estava com quase um ano de empresa, cara, ele vai para uma outra área da empresa, retorna ao antigo, né, CMO da Apvida. E aí, cara, eu de fato, assim, algumas coisas que eu vi engajado, que eu tinha, né, para mudança, né, de projeto, de qualidade, de aprofundamento ali de gestão, não batiam com a ideia do que eu ia executar. E aí eu tenho uma conversa muito também profunda com a minha esposa, que novamente foi muito guerreira. Eu falo, ó, a gente está aqui em Recife, as coisas não estão indo, né? O Lodge acabou saindo daqui tá saindo da Pivida, né? Ele comunicou ao grupo. A gente tem uma responsabilidade com o time médico que veio, com as pessoas que estão vindo aqui. Mas eu estou decidindo sair. Tu vamos comigo? Vamos voltar? E aí minha mulher faz uma coisa comigo também muito bacana nesse momento difícil. Imagina, eu em outra cidade, depois de um projeto, também com muitos amigos, né? A clínica médica, terapia intensiva do hospital, assim, cara, muitos guerreiros, né? A própria diretoria regional tem uma pessoa fantástica, a Fran, que, pô, foi muito bacana lá. Mas eu decido sair, não tinha algumas coisas que eu realmente, assim, eu discordava. E nesse momento a minha mulher vira para mim e fala assim, cara, eu quero você bem, eu não quero você preocupado, eu não quero você doente, eu acho que, pô, se for o caso, eu vou morar contigo debaixo da ponte, cara, mas eu quero você bem. E aí, cara,
eu decido pedir demissão, peço demissão, né? Me coloco à disposição da empresa. Na minha saída, uma coisa que eu sempre fiz, assim, eu pego todos os projetos que eu pensei, com base no diagnóstico, né, na análise SWOT, enfim, nas ferramentas que a gente tem de diagnóstico de empresa, e eu deixo aí um relatório com todos os pontos, né, de que eu sugeria para a gestão que me substituiria, né, para a liderança que assumiria ali a minha posição. Eu me coloquei à disposição, fiquei ali 30 dias fazendo essa passagem, organizando, desenhando. A empresa foi muito bacana, se posicionou, não, cara, a gente quer reter você aqui, tem certeza disso? Eu falei, não, eu optei, quero sair mesmo. Cara, o incrível é que, assim, nessa decisão de sair foi uma noite, assim, muito difícil, Ricardo. Eu em outra cidade, meu consultório acabou na pandemia, né, cara? Então, consultório todo mundo ali sofreu. Cara, tinha alguns pacientes que eu acompanhei por algum tempo por telemedicina, mas não era suficiente para, manter a renda, Uhum. né, da minha família. Tinha uma reserva que, eu nunca gostei de ficar na reserva nem do carro, né? Então, foi um momento ali duro. Mas, cara, eu acho que, novamente, assim, essa coisa, né, da empatia, do esforço de trabalho, tudo isso que eu trouxe na minha vida ali me fez ter o reconhecimento muito rápido de algumas pessoas. E aí um cara me liga pedindo ajuda, um outro cara, assim, super importante, chamado Petrúcio Sarmento, que é uma história fantástica do cirurgião de tórax também para ti. Aí outra recomendação, cara. Conecta aí, pô. Olha, não, eu tenho aqui, ó. Mari tá me devendo aqui, Mário Leone. Mari fez mestrado comigo, cara. Vou falar com o Rogério também, que você citou. O Rogério Rogério tem. também é um cara muito Rogério. bacana. Pô, não, Rogério tem uma. Como é que você é de espiritualidade, cara? Eu tava pensando no Rogério, eu ia te perguntar disso. Quando você falou dele, eu pensei em te perguntar disso, depois eu esqueci. Cara, eu acredito em Deus. Quando eu perdi meu pai, eu fiquei brigado com Deus, cara. Eu não entendia porque meu pai, um homem tão bom, cara, assim, né, foi levado. E eu lembro, coitado, eu tinha uma tia chamada tia Helena, que é uma pessoa fantástica, assim, aquela senhorinha, sabe, legal. Era tia do meu pai. E eu lembro no meu pai estava, né, no velório, ela chegou, me abraçou, meu filho, é a vontade de Deus. E ali, cara, eu soltei uma raiva, talvez na fase do luto, que eu virei para ela e falei: por que a vontade de Deus? Meu pai era um homem bom, eu sou estudioso, eu sou um menino bom. Por que Deus está tirando o meu pai de mim? E ali eu briguei com Deus, cara, assim, na minha ignorância, né, imaturidade, eu briguei e, cara, a partir dali e essa é uma parte importante da minha vida, né, a construção da minha espiritualidade, que assim, nas minhas viagens, né, quando eu fui para a Índia, eu não fui só para a Índia. Eu fui para a Índia, mas eu quis ver, cara, o berço, né, do hinduísmo. Uhum. Eu fui para o Tibete e fui ver o sincretismo, né, do budismo. O Nepal é fantástico porque assim ele faz a fusão dos dois assim de uma forma, né, muito diferente. O Irã, cara, eu fui ver, né, os muçulmanos, eu entrei nas mesquitas. Os índios, cara, tem uma história muito muito bacana assim que eu fui lá, né, e eu não sabia. O índio é reencarnacionista, cara. E eu lembro que eles estavam lá no, no Festival Mariri, e à noite tem uma árvore gigante na floresta, né, chamada Samaúma. É uma árvore, Uhum. né, nativa que ela tem quase 70 metros de altura. E toda a cerimônia à noite era no pé dessa árvore. Eu queria fazer, eu tinha pensado uma foto, né, porque no dia anterior eu estava Para ali na todo fogueira. mundo? Hã? Ficava Para todo todo mundo mundo, ali, a aldeia toda. a aldeia toda fazendo um festival à noite ali. E no primeiro dia que eu fui, rodou ali uma roda do Uni, que é o ayahuasca, né, deles, cara. Uhum. 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 E na época o pajé, eu tinha tratado o primeiro cacique, o pajé veio, olha, você vai participar? Eu falei, não, cara, eu vim fotografar. Eu tô aqui agora, até pensei numa foto,
eu tô vendo que caiu a fogueira, né? Desmontava às vezes e fazia aquela espiral de. E eu falei, cara, eu vou bater aqui uma longa exposição. Aí no dia seguinte eu sabia que era o Festival do Uni e eu fui, cara. E você bateu a foto? Não porque, cara, o Pô, pajé tu veio e também é um falou: Zé Mané, hein, cara. Já calma tava que tem, esperando você me tem mandar a foto para história. botar nesse momento, pô. Cara, e ali o pajé veio pra mim e falou pra mim: olha, você veio aqui pra conhecer o Uni, cara. E eu fui numa época que era o meu aniversário. Olha que curioso, curioso, né, cara? E eu resisti, eu com muito medo, né? 14 horas de barco da civilização mais próxima, com medo de ter alguma reação, médico. E ali resisti, cara. No dia, eu cuido dos caciques, né? A história desenrola. Vários dias eu fiz a fotografia, várias fotografias ali na fogueira e tal. E, cara, eu faço amizade, né, numa brincadeira de pesca que o índio tem, eu não lembro agora o nome da brincadeira, mas eles jogam o tindi, que é uma erva que tem um efeito muito parecido com o do ayahuasca, é uma das ervas do ayahuasca, e o peixe ele fica mais lento, ele sobe para a superfície e eles fazem a pesca Uhum. no arco e flecha, né? E ali, cara, naquele dia eu fiz amizade, eu ia voltar um dia antes do meu aniversário, porque me deu uma saudade da minha família, da minha mãe. Eu falei, vou voltar antes. Vou pegar um voo, vou pagar aqui, tinha milha na época, vou voltar antes. Deu tudo errado, cara. Tava tudo certo para voltar, o barco ia vir me pegar e tal. Deu tudo errado, eu passo o dia do meu aniversário na aldeia, no último dia de cerimônia. E, cara, nesse dia abriu uma lua cheia, cara, no meu aniversário, aquela lua que brota vermelha, sabe? Grande, gigante, no meio da floresta, sem nenhuma poluição, aquele céu intimidador, assim, cara. E aí eu vou pro festival, monto o equipamento todo, e aí vem o pajé, e aí ele me chama de Uchai, né? Muda. Antes eu era o homem branco, o Chai é meio que amigo, sabe, na linguagem indígena. Ele, o Chai, vem aqui, você veio aqui para se conhecer. Aí eu falei para ele, falei, cara, você não sabe, mas hoje é o meu aniversário. Ele fala, então, cara, isso não é por acaso. E aí eu resolvo, cara, resolvo tomar o Uni, cara. E é uma experiência que eu acho que é muito difícil contar. Eu acho que assim tem que se viver pelo menos uma vez, né? E eu não recomendo ninguém a fazer. Eu acho que isso tem que ser uma decisão pessoal. Enfim, Uhum. ali, né, eu acho que o ambiente me propôs a experiência, eu resolvi aceitar. E aí, cara, eu tomei. Primeira coisa, veio uma náusea absurda. E o pajé do meu lado, ele veio pro meu lado, ele falou, não, você pode ficar mais tranquilo, eu sei que você é médico, assim, mas eu vou ficar do seu lado. Ele ficou do meu lado. E chegou um momento ali, Ricardo, assim, que eu comecei a respirar e eu tinha como se fosse uma amplificação dos meus sentidos, cara. Eu escutava a minha respiração, assim, comecei a ouvir muito mais barulhos do que eu era capaz de me concentrar, como se fosse um estado de hiperconcentração. Uhum. E aí as cores ficaram mais vibrantes, cara, e aí eu começo a ouvir uma voz assim, falando, né? Concentrar é desconcentrar, soltar, fluir, amar. E assim, falando diversos verbos, sabe? Assim, concentrar é desconcentrar. E aí, cara, eu fecho o olho, assim, no momento que me dá um pouco de nervoso. Aí eu sinto a mão do pajé, assim, sabe, no meu ombro ali. E eu fico calmo e eu começo a ver uma porção de olhos, cara. Como se fosse um caleidoscópio, sabe, de Uhum. olhos. Uhum. E o caleidoscópio ele se organiza, eu começo a ver pares de olhos e eu começo a andar como se fosse uma janela e eu entro num olho, cara. E aí, cara, eu me vejo uma outra pessoa com outras memórias assim de forma súbita, Ricardo. E eu, né, de branco, cara, num momento ali de suicídio, cara. Eu cometendo como se fosse um harakiri. Uhum. E uma culpa, sabe, cara, que veio ali, uma culpa de que eu tinha errado e que por um erro meu a minha família tinha sofrido.
E de um certo momento, cara, de eu viver aquilo ali dentro de um corpo de outra pessoa, o meu eu de hoje começou ali a consolar o eu de antes, cara. E a minha dor, né, quem sabe da minha história, né, essa história de vida, cara, que eu perdi meu pai e tal, eu ficava muito culpado, assim, sabe? Eu tinha uma sensação, né, de desmerecer, de que eu não tinha que ser a prioridade, sempre era a minha família, eu sempre carreguei isso, cara. E ali naquele momento eu entendi o que eu carregava. E ali vem um choro, cara, um choro de alma, Ricardo. Um choro profundo, aquele choro que sai, sabe, assim, com uma, sei lá, talvez com vidas, né? E aquilo me deu uma paz, cara, uma leveza. Eu lembro de eu levantar, acordar o pajé do meu lado e eu chorando assim, né? E eu levantar e me sentir pelo menos ali, cara, parece que uma tonelada a menos nas minhas costas, sabe? E, e aí, cara, nessa busca de espiritualidade, né, assim, que a fotografia me proporcionou também, esse foi um evento, cara, assim, divisor sabe, de pensamento, sabe? Quantos dias você fica lá? Aí eu fiquei 10 dias dentro da tribo, cara. As fotos, cara, assim, foram, talvez, né, dentro dos trabalhos que eu fiz viajando, assim, cara, é um trabalho fantástico também. Eu fui ver a Aurora Boreal e recomendo uma vez na sua vida você ir. Talvez, assim, os dois momentos auge, assim, cara, de experiências, né, e também a Aurora Boreal eu fui ver que era... Tem um filme chamado... Tem um filme que o filho se conecta com o pai no meio de uma aurora boreal, né? Tinha um sonho de ver a aurora boreal um dia. Eu fui ver Por causa do filme? por causa do filme, cara. Eu vou ver se eu lembro esse filme para dizer, porque tu recomenda filme também. É um filme muito legal. Eu fui lá e, cara, eu lembro na Aurora Boreal de eu montar. Eu estava na Noruega, eu tentei ir na Islândia, não conseguia. A Islândia, o clima é absurdo, assim, ele muda de 5 em 5 minutos. A gente viu um traço, né, ali, mas nada que emocionou. Agora, na Noruega, a gente estava lá tentando fotografar, acompanhando a previsão de aurora, cara. E aí, do nada, o chefe grita, a gente estava jantando no restaurante, ó, vai ter agora. E aí, eu com o equipamento montado, eu saio. E aí, quando eu olho, cara, aquilo, assim, eu falei, eu não quero fotografar. E aí eu parei, cara, e fiquei contemplando, sabe? Esse é um ponto importante que a fotografia, a medicina, a relação, a espiritualidade, a relação que a gente tem com as pessoas traz. Ali eu quis viver o momento presente, sabe? Me olhar para aquilo e quanto aquilo me tocou. É um fenômeno fantástico. Eu tive muita sorte porque eu curti sozinho. Eu fui para um canto que não estava ninguém, fiquei ali parado contemplando aquilo, larguei a câmera. O fenômeno durou mais do que a gente esperava. Aí eu desci, consegui fazer uma foto. É uma foto que está no meu Instagram. Também foi uma das partes muito bacanas assim dessa coisa de fotografia de me encontrar. Mas de espiritualidade, cara, né, foram esse momento dos índios foi muito intenso assim, porque, né, óbvio, né, que vivendo, né, indo para o Tibete, entrando, pô, no Taj Mahal, né, que é um mausoléu, entrando, pô, em Talichupô, que é um templo tibetano assim incrível, cara, com uma biblioteca gigantesca, a Potala, assim, cara, mas os índios parece que assim, foi como se eu fizesse parte realmente de algo superior, Uhum. sabe? E a mensagem que aquele momento trouxe, né, o meu momento ali para mim trouxe foi muito agregadora, sabe? Tem uma coisa legal também que eu quero contar de espiritualidade. Como eu te falei, assim, cara, a minha avó foi uma grande amiga, né? Quando a minha avó teve 2 AVCs. Essa é uma história muito bacana, cara. O primeiro AVC, ela fez um AIT, recuperou déficit assim em 24 horas, foi pro quarto do quinta dor.
E eu lembro de eu dormindo no sofá, aquele sofá duro, né, de hospital, que geralmente tem uma trave no meio do sofá, a coluna da gente fica. Uhum. E minha avó ficou com pé na minha avó de noite lá, eu ia dormir. Ela falou: Tu jantou? Eu falei: Não, tô vindo direto da faculdade. Ah, pede aí um chinês que você gosta e tal. Aí pedi um chinês, cara. E eu dei o biscoitinho da sorte para ela, ela abriu, aí veio uma mensagem para ela assim, que uma estrela sempre brilhará sobre você. E ela chorou muito, sabe? E chorando, eu falei, vó, calma, vai ficar tudo bem, olha, não vai acontecer nada e tal. E outra coisa, eu tô dizendo, vamos prometer uma coisa para um outro. Quem morrer primeiro, volta para contar para o outro. E ela, que isso, pô, tu acha que eu vou morrer? Tá? Minha avó era bem legal, sabe assim? E, cara, infelizmente, uma semana depois ela fez uma arritmia, cara, o pessoal tinha optado por não anticoagular, com medo dela cair e tal, e essa Aham. arritmia foi que deixou ela hemiplégica fásica, ela ficou quase 10 anos na cama, faleceu, a gente cremou ela, eu joguei ela lá na Ilha Grande, né, as cinzas delas na Ilha Grande, que é um lugar que ela gostava, e nunca sonhei com a minha avó, cara. A Vivi engravidou da Manu, né, cara, foi uma gravidez, essa gravidez, né, super, Uhum. cara, né, sei lá, temerosa pelo Atípica. contexto de mundo, atípica. E aí, cara, eu lembro assim, tava já no final da gestação, eu fui dormir, e aí eu sonho com a minha avó, cara. E assim, eu encontro com a minha avó, eu começo a chorar, porra, que saudade e tal, e a minha avó pega no meu rosto assim, né, cara, e fala pra mim a seguinte frase assim: nada como uma chegada pra curar a dor de uma partida. E aquilo me vem uma emoção, xará. E eu acordo. Quando eu acordo, a Vivian tá no banheiro e fala assim: minha bolsa arrebentou. Caramba. E aí eu falo pra ela, ela falou: mentira. Eu falei: cara, juro pela nossa felicidade. Como é que não tem conexão, cara? Não, verdade. E quantas histórias, né, cara, de hospital que a gente vê, né, porra, no caminho, né, pô, de pacientes, cara, às vezes desacreditados, pessoas que passam na nossa vida ali e contribuem num momento de fim de vida. Eu lembro de um paciente, cara, Felipe. Eu falei da dona Eunice, mas eu falo do Felipe também, é um garoto. Sabe aquela criança que tu olha assim, parece aquele monge budista, sabe? O Felipe era um garoto muito bom, sorridente e tal. E, cara, ele chega com uma bola debaixo do braço, eu corro o diagnóstico até 11 horas da noite no Norte Dó, né? Porque eu estou no Norte Dó. E aí consigo muito rápido o diagnóstico dele, né? A gente estava achando que era um sarcoma, mas foi um linfoma de Burkitt. E, cara, a gente começou o protocolo de tratamento e, cara, ele responde. O primeiro protocolo diminui. E aí eu lembro de estar com ele, e a namorada dele, né, pediu, cara, demissão do emprego para ficar com ele no hospital. E os dois ali, né? Os dois, o Felipe devia ter uns 17, 18 anos, eu acho que na época ela não devia ter isso também e tal. E aí os dois no quarto de hospital, cara, assim, uma enfermeira entra no quarto e vê eles aos beijos. Não, vamos tirar do quarto porque não pode, não pode. Eu falei, cara, pô, o moleque tem 18 anos, cara, tá com um linfoma, a gente tá batalhando, estamos ganhando. Mas, pô, que perspectiva esse garoto tem, né, cara, nesse momento? Deixa isso pra lá, pô. Vou conversar com ele e tal. E aí eu, enfim, cara, conversei com ele, eu falei, ó, Felipe, pô, só toma cuidado, bicho, pô, porque fica uma enfermeira, uma mulher, pô, tá namorando, tá fazendo mais alguma coisa aí, cara, aquela coisa de papo de homem amigo, né, cara? Uhum. Não, pô, tu me desculpe e tal, pô, eu falei, cara, não tô dizendo pra você não fazer, não. Uhum. Mas tô dizendo só pra ter cuidado e tal, enfim, conversei com as enfermeiras, acalmei e tal, e aí o garoto foi pro segundo ciclo, tudo bem. Terceiro ciclo, o cara faz uma aplasia.
vai para o CTI gravíssimo, cara. Eu lembro, assim, sabe, de acompanhar todo dia, ver ali os pais juntos, sabe, lutando. Eu olhava para ele quando eu chegava no CTI, eu via, sabe, assim, o olhar de a tranquilidade que dava quando eu chegava no CTI pela relação de confiança, sabe? E aí um dia eu cheguei, e infelizmente o Felipe tinha partido, cara. Uhum. E eu lembro, assim, isso é uma coisa cara, é importante, assim, cara, é ver que às vezes, né, a gente tem que ter uma humildade de entender que a gente não ganha tudo, né? Mas que, cara, esse garoto, assim, eu lembro da mãe dele vindo me agradecer, sabe? Porque ele no CTI, cheio de bomba, aquele barulho de monitor e tal, e ela falava que quando eu chegava, a relação que a gente tinha tido e o fato, né, de eu não ter proibido a namorada dele de ficar, criou um vínculo, sabe? E quando eu entrava, ela falava que via o olhar dele modificar, sabe? Ficar Uhum. mais sereno. E apesar da gente, né, não ter ganho essa briga dele, assim, eu lembro dele, a gente fez tudo, assim, sabe? Os pais saíram com assim, a calma de que tudo foi feito pelo garoto, sabe? De que ele saiu, apesar de, né, da luta, assim, sereno. Então, a espiritualidade me ajudou muito a lidar com esses momentos, sabe? Dessa transição. E, e você me perguntou de espiritualidade, cara, assim, é outro ponto onde eu vejo muitas pessoas se desconectando, sabe? Total. Um Não, peraí, tu deu uma aula aqui ceticismo. agora, pô. Eu posso fazer um Hã? milhão de cortes aqui. Vou fazer um milhão de cortes aqui dessa sua passagem aqui. Mas peraí, volta aqui que eu te interrompi tudo isso, mas assim, valeu muito a pena de ter te interrompido. Mas volta pro cirurgião torácico, cara. Vamos lá. Convite lá que ele te ligou para pedir ajuda. Aí, cara, ele me ligou, pô, Ricardo, tô aqui no centro cirúrgico. Eu tô aqui chorando com a história da tua avó, tá? Então aqui é. A gente volta para falar com todo respeito. Vou convidar aqui o cirurgião torácico. Como é que é o nome dele? Vou Petrúcio anotar aqui. Sarmento, cara. Petrúcio Vou Sarmento. contar um pouco da história dele, que é um cara também muito bacana. Dá spoiler, não, hein, pô? Fala pouco, hein? Eu conheço o Petrúcio, né, nesse contexto. Eu estava precisando de uma equipe de cirurgia torácica. Ele é um cara referenciado em Recife, ele é o responsável do time de cirurgia torácica do português. Uhum. E aí eu consigo converso com ele, mostro o meu projeto, né, até então como diretor-geral para o hospital ali, o Ilha do Leite, que é uma potência, tinha uma obra gigantesca acontecendo, né, o desenho que eu estava carregando pela experiência de vida, e ele, cara, ele ficou bastante entusiasmado, sabe, com o projeto, tanto ele quanto o time dele na reunião que a gente fez com a cirurgia torácica. Nisso, né, ele estava com 2 meses de casa, cara, né, logo 2 meses de casa eu decido sair, e ele não sabia, não acabava, eu quase não tive contato, né, assim, diretamente com ele na prática da cirurgia torácica. E aí ele me liga pedindo uma ajuda. Pô, tô com dificuldade de aprovar um procedimento, cara, eu tô usando uma técnica justamente diferente para economizar tal coisa, usar uma tela e tal. Ele me explicou, eu falei, cara, deixa comigo. E era o meu último dia. E ali, cara, eu ligo para o centro cirúrgico, organizo tudo e tal, retorno para ele. Eu falei, cara, ó, resolvi. Conversei com fulano, Beltrano, cara, vai ter a tela para tu fazer e tal, blá, 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 só tem uma coisa que eu tenho que te dizer. Aí ele, o que que houve? Eu falei, pô, cara, eu tô saindo. Como assim tu tá saindo? Eu falei, cara, mas tu vai voltar pro Rio? Tem alguma coisa já em mente? Alguém te convidou? Eu falei, cara, não. Agora Tô foi, meu fone de saindo ouvido. na coragem, cara. Aí ele, porra, me dá 15 minutos. Aí eu, pô, claro, pô, posso te ligar em 15 minutos? Posso. Aí deu 15 minutos e me ligou. Ele falou, pô, cara, como é que tá? Me conta essa história. Eu contei, né? Os desafios, as coisas que eu discordei e tal, enfim, e a decisão. Aí ele, porra, tu conhece João Pessoa? Falei, não, cara. Aí ele falou, porra, tu quer ir lá tomar um café comigo amanhã? Aliás, isso é uma quinta-feira, no sábado de manhã. Eu falei, cara, vou.
Pô, eu acho que tem uma coisa legal para você. É, E aí, cara, foi uma noite que eu tava muito tenso. Eu lembro de falar essa conversa, mas assim, eu nunca gerei muita expectativa, não, né? Essa coisa da minha história de vida, assim, eu sempre tive o pé no chão de esperar algumas coisas. Óbvio que a gente fica Uhum, ansioso, mas eu nunca, porra, acreditei de cara, nem, né, fiquei ali uhum. deslumbrado. E eu lembro dessa noite, cara, em específico, assim, que eu conversei com ele, eu passei essa noite em branco, cara. Eu tenho essa sorte de alguns momentos na minha vida que me dão muita esperança, sabe, Xará? E era um local lindo que eu morava ali em era Jaboatão dos Guararapes, cara. É um condomínio ali gigante ali, né? E eu na frente eu tinha uma lagoa, né, com o mar de Recife, que era bonito, e atrás tinha uma floresta com um rio, sabe? Onde vinha um ventinho fresco. Então eu passei a noite ali, cara, conversando com Deus. Uhum. É, E na conversa, teve um momento na conversa à noite com Deus que eu me emocionei, cara. Eu joelhei e falei, cara, pô, eu sou um cara tão legal. Minhas orações sempre foram assim, sabe? Porra, cara, eu sou um cara tão legal, porra, lutei minha vida inteira, porra, sempre ajudei, fiz o bem, cara, e. Porra, será que eu vou desamparar a minha família, porra, a minha filha? Pô, tomara que dê certo essa conversa e tal. E eu lembro de eu não conseguir dormir, eu nunca tive problema para dormir na minha vida, mas essa noite eu não dormi. E de manhã eu vejo o dia nascer, né, cara? E, cara, abre um arco-íris gigantesco, cara, assim, na minha janela, cara. Tem uma foto no Instagram que você vai ver lá, que eu fiz questão de tirar a foto. E aquilo me motivou, sabe? Me tirou daquela onda ali de Uhum. preocupação, sabe? Eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa boa. E aí eu vou sábado para João Pessoa. Quem não conhece, é uma cidade linda, Eu não com conheço uma pessoas. pessoa, cara. O paraibano é um povo fantástico, guerreiro. Eu aprendi o significado do nego na bandeira. A gente acha que é nego, né? E é nego, e é uma expressão realmente assim de se posicionar, e o paraibano tem muito isso. E, cara, eu tive a sorte de conhecer o Petrúcio, né? E ali ele troca uma ideia comigo, pô, eu acho que tem um projeto para você. E aí, novamente, eu entro no hospital, cara, assim, vindo de pandemia, com um resultado fantástico, de luta, num grupo cooperado ali que estava, né, um pouco, não vou dizer perdido, cara, mas assim, talvez desacreditado, sabe? E a pandemia foi um momento que uniu, sabe? O Walter, o presidente da Unimed lá, juntou o grupo. O Petrúcio foi uma pessoa muito forte nesse momento. O time ficou muito engajado. Só que assim, o grande medo, né, do Petrúcio era que no pós-pandemia esse momento excepcional que a Unimed viveu se perdesse. E aí ele me convida, ele falou, pô, cara, você é o cara para ajudar a gente ali e tal, pô, tu aceita o desafio? Eu falei, cara, aceito. E, cara, ali eu tive também muita sorte, sabe? Eu conheci uma gerente de enfermagem fantástica, germana. Teve esse momento aí de eu me posicionar com o gaúcho e, cara, ele quase, né, me agredir nesse primeiro momento. Ele, não, porque, pô, eu falei, calma, cara. Monta primeiro aqui a rotina, organiza as coisas e tal, pô, vai sair a residência em algum momento. Conheci a Yusete, uma paraibana fantástica, que, cara, quando eu, né, decidi voltar aqui a convite do Lodge, eu deixei ela lá na diretoria geral. O Calixto, que era o diretor, né, médico lá do hospital, assim, porra, foi um parceiro, meu irmão, assim, incrível. Então, assim, a gente conseguiu desenhar ali um projeto, redesenhar o projeto de hospital, pô, de reunir e trazer novamente o pertencimento do grupo, de trazer os valores de cooperativa assim realmente verdadeiros, sabe? Cara, assim, foi muito bacana. E a história do Petrúcio é uma história muito bonita que o pai dele, por isso que é bacana assim, cara, ele é um cara assim, é um cara que eu dei muita sorte de conhecer, de conviver.
talvez nesse período, assim, a gente é parte, né, um pouco das pessoas que a gente convive e eu trago muito assim, sabe, né, do momento que eu tive lá, cara, com ele, assim, da calma, da forma como o cara ele conduzia algumas coisas. Às vezes eu ficava puto, assim, porque o Petrus parece um santo, às vezes, sabe? De calmo, assim, sabe? Tem a hora que, porra, não, cara, tu precisa reagir. Mas a história dele é muito bonita. O Petrúcio e o irmão dele, o Patrício, eles são filhos de um motorista de ambulância, cara. E o cara era motorista de ambulância, porque tu imagina na Paraíba, cara, sem hospital, e tem uma história, o Petrúcio conta que o pai dele era famoso porque ele é quem fazia o trajeto da cidade dele, né? Patos, se eu não me engano, ele vai contar, se Deus quiser, ele vai ser convidado aí, cara, é uma história muito bacana, assim, mas do pai dele fazer o trajeto não ter menor tempo, cara. E quantas vidas o pai dele não salvou levando de um hospital para outro. E os dois filhos são médicos, o Patrício, inclusive, é oftalmo também. Pô, que legal. É empreendedor, está montando lá um hospital lá bem bacana. Mas o Petrúcio, cara, ele traz muito isso, sabe? Trouxe muito isso para a Unimed. É um cara que o período que eu tive lá, os 2 anos que eu tive a oportunidade, eu tive outras propostas de trabalho que eu recusei, porque o trabalho era muito gostoso. As pessoas que eu convivi, a oportunidade, assim, eu fui muito assertivo, né, no reconhecer as pessoas certas, dar oportunidade cara, assim, acho que junto com um time fantástico, assim, eu deixei bastante coisa bacana para a empresa, sabe, e para o estado da Paraíba, né, para a cidade de João Pessoa e para o estado, assim, Na Unimed muitas você era coisas. diretor da cooperativa, ou era hospital? Eu fui diretor de recursos próprios, né? Era como se fosse um diretor regional, mas responsável pelos recursos próprios hospitalares, né? Uhum. Então eu fiquei ali dando, né, o suporte à área de provimentos, que é a área que normalmente faz esse tipo de controle ali nos hospitais. Mas provimentos era muito grande, ele vê as clínicas, vê a rede credenciada. Apoiei também montando regulação, outras coisas, mas o foco realmente foi apoiar os serviços hospitalares nesse projeto de gestão aí que continua. Eu estou num momento muito engraçado assim que as pessoas de lá têm me ligado com saudade, sabe? Me mandam Uhum. mensagem. O CTI conquistou, pô, vários prêmios, né? Agora acabou de receber uma certificação do EpiMed, né? Top Performer. Teve outra Uhum. certificação de prontuário. Então, a residência de clínica médica, a residência de CTI, cara, realmente assim, é um trabalho que eu me orgulho muito, sabe? Porque eu tive pessoas assim que, porra, assim, foram muito bacanas. Saio de João Pessoa com muita dor por conta das pessoas. Agregador aparece de novo. Fala aí. E aí, cara, eu de fato, assim, né? O Loja aparece porque foi um cara realmente, assim, que ele me conhece nesse momento de transição de vida difícil, né, cara? Nesse 2018, assim, e aí ele vem, cara, num convite, assim, num bate-papo informal de carro. A gente conversa, a esposa dele, a Fernanda, né, que é uma pessoa também muito bacana, cara. A gente tá conversando no carro, ela falou, pô, tu viria para São Paulo? Aí eu falei, porra, Fernanda, assim, nada contra São Paulo, mas, cara, eu já morei em São Paulo numa época e, cara, essa coisa da poluição, eu preciso ver um verdinho, eu preciso ver uma água. Não, pô, mas Santo André é legal e tal. Eu falei, cara, eu posso falar assim, eu vou, se for para trabalhar com loja de novo, cara, eu vou. Aí ele, porra, tu viria mesmo? Eu falei, pô, vou, cara. E aí rolou um papo, né? Assim, o Loja, ele é um cara muito correto, assim, no sentido de condução, né? Ser amigo dele, né? Estar amigo dele é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. E, cara, ele fez questão que eu passasse pelos processos seletivos da DASA. Tive a oportunidade de conversar com o Chap Chap, que é um cara também, porra, fantástico, né? A Juliana conduziu o processo de entrevista e ele falou, cara, seja você que você vai passar. Uhum. E tô aqui agora com ele, né? Tô nesse projeto aí no Cristóvão da Gama, que é um hospital, né? Talvez o hospital, assim, com maior reconhecimento, assim, carinho, assim, na região do ABC, né?
É um hospital de uma família que constrói, né, um modelo de famílias que se unem em especialidades, como o modelo dos hospitais antigos. E a DASA, há 2 anos, faz a aquisição desse hospital de um outro grupo, tinha comprado um pouco antes. E o Loja, né, que é um craque, junto com o time, veio montando aí, cara, e organizando esse projeto de gestão que eu entrei agora. Tem 6 meses que eu estou contribuindo. O Pedro, você tem que começar a ficar atento, porque o Loja, quando ele traz digníssimo Ricardo, ele se afasta do projeto. Então, que ele faz isso de propósito com o amigo dele. Então, grande Pedro Bueno, você fica de olho no teu funcionário, cara. Que esse cara aí, ó, ele precisa sempre de boas propostas para ficar. Ele vê na frente, hein, pô. Não, não, mas Loja é fora da curva mesmo. Cara, e você, idem, Ricardo, assim, pô, espetacular, cara. Você é, fez aqui minha noite valer a pena, cara. Muito, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Uns episódios que eu faço, graças a Deus tiveram vários, cara, mas tem uns episódios que eu faço assim que eu fico, pô, super feliz aqui. E tem um negócio bacana, cara. É, eu acho que eu nunca falei isso aqui, cara. Esse aqui eu acho que vai ser o episódio número 157, cara, que eu vou lançar. E tem um processo de amadurecimento nisso aqui. No início, cara, eu ficava tentando falar demais, eu chamava, tipo, pessoas assim que eram totalmente inalcançáveis para mim, e eu ficava vendo assim, e eu ficava querendo falar porque eu tinha uma insegurança muito grande no. E aí, dentro do processo, o legal disso daqui não é o falar, né, cara? O legal disso daqui é vocês falarem e mostrarem quem vocês são de verdade, né? É, e é muito legal quando, obviamente, que precisa de uma pessoa que tenha uma narrativa fluida como a tua e as ideias conexas e que fazem sentido. Então, assim, puta, cara, muito bom, cara. Parabéns, cara. Eu que agradeço, cara. Pô, privilégio. E é bacana, assim, até estar te conhecendo melhor, né? Pô, é um papo. Espero quando eu estiver no Rio que a gente tome aí um chopp, cara, bata um papo mais de perto Não, e. pô, mas você manda, porque o Loja tá me devendo isso até hoje, entendeu? Então, eu tenho um problema. Eu vou aqui fazer várias edições, eu não vou nem soltar essas edições. Eu vou mandar para você. Só vou mandar para você e para ele, cara. Para vocês dois aqui, entendeu? Para ver como esse cara é um pilantra, entendeu? Então, deixa de ser carioca, então você não faça convite que você não vai cumprir, Não, entendeu? a Então, gente apareça e vai manda assim, manda assim. fotografar. Vai fotografar Não, esse. não, você me manda. Você tem todas essas fotos no teu Instagram? Tenho parte das fotos no Instagram, vê se a resolução tá legal para edição de vídeo, né? Mas tem muita coisa legal ali, cara. Tem Índia, Nepal não tem. No Instagram tem um link para um site que eu tenho parte desse acervo de fotos, que ali a Tá em resolução é alta? melhor. Hã? Pô, legal. Não, eu ia Ali, perguntar se tá se em você alta as clicando, fotos. ela abre em HD, né? Ela não está em RAW, né? Que é muito pesado Tá para bom. carregar, Aham. mas é uma resolução considerável para uma edição de vídeo. Mas se tu precisar, cara, eu te mando, vê o que te toca ali. Eu te falo assim, o Zé Nawaz foi muito especial e a foto que eu fiz, né? Tem uma foto no Irã que é muito bonita num lugar chamado Rose Mosque, que é uma mulher, né? Que ela tá com o hijab, né? E um véu grande e ali um templo, né? Que tem uma curiosidade, né? A gente vê aqueles vitrais coloridos e era para não dar inseto, porque o inseto ele se perde e cai. Mas eu cheguei num dia numa luz ótima e é uma foto linda da mulher, assim, sabe? Com hijab. Uma foto que eu gosto muito é uma foto da Aurora Boreal. É muito bonita a foto. Eu até editei, ela fica movimentando para dar a percepção realmente do que se vê. Agora, dos índios, cara, é uma foto assim, as fotos são fantásticas. E aí tem a foto da menininha Isso que eu fazendo ia te assim, perguntar agora. que você vê o olho dela, que foi a Uhum. foto do insight, cara. Muitas Não, histórias, meu espetacular. irmão. Não, pô, muito legal, cara. Muito legal, muito legal. Parabéns. E parabéns aí pela gestação aí de vocês. Sucesso, boa hora. E parabéns aí também pela tua parceira, que obviamente que engrandece aí tua história e faz com que ela seja brilhante aí, como você contou, cara. Cara, obrigado de verdade aí pelo teu tempo, pela oportunidade.
Ficou 10 aí o episódio, ficou muito legal mesmo e espero que eu consiga fazer uma edição aí. Pessoal, não sei o que faço, não tenho capacidade para isso, mas pessoal que faça a minha edição aí, consiga fazer uma edição aí com essas tuas fotos que consiga ficar muito legal e consiga tocar as pessoas aí como você conseguiu me tocar aqui, cara. Valeu, obrigado, cara, de verdade. Faz tuas considerações finais aí e bota teus links, cara. Fala aí teu Insta, teu LinkedIn, entendeu? E Meu Instagram. a gente é que você tá sempre empregado, mas a gente nem falou de todo o teu processo de consultoria, hein, cara? Cara, Você tem tudo. eu, cara, assim, o que eu quero trabalhar, né, aí para futuro é realmente essa área de predição. Eu acho que é importante, acho que a gente tem muita oportunidade nisso. Procurei, né, agregar com esse estudo em IA, cara, assim, aprofundar o entendimento disso e o que eu foco é realmente a área de predição de tendência. E aí tem uns projetos assim bastante legais, a gente pode conversar para frente, mas a ideia é predição realmente de tendência em paciente internado. Cara, consultoria de gestão realmente é parte de gestão de mudança, gestão de crise, né? Essa parte diagnóstico de hospitais, né? De redes. Cara, quem quiser aí, o meu Instagram é fechado, realmente quase não tenho publicações ali pessoais, eu tenho insights, pensamentos. Acho que a última publicação que eu fiz foi Santo Agostinho e as minhas fotos, mas tem bastante coisa legal ali, né, de dia a dia. Às vezes eu gosto de tomar vinho também, é um papo que a gente não teve assim, mas pô, de vez em quando eu posto os vinhos que eu estou tomando. O Instagram, quem quiser ali seguir, né, e aí vai ser um prazer, Ricardo, @Ricardo Melo Cordeiro. Meu LinkedIn, pelo nome, vocês vão me achar também, Ricardo Melo Cordeiro. Eu posso depois partilhar aí o link, enfim, quem quiser me adicionar. E antes de consultoria, uma coisa muito bacana que às vezes acontece são, cara, a galera nova que está embreando na gestão, sabe? Talvez aí para o final, o que que eu digo assim, não resistam à gestão se ela chamar vocês, né? A gente é muito mais visto pelo outro do que a gente mesmo no espelho. E é pela gestão que a gente consegue fazer a diferença, né? Tem uma frase do Martin Luther King, né, que o que preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E talvez seja isso que a gente precise fazer. Os bons precisem estar envolvidos, precisem dizer, ó, até aqui é o limite, precisa se posicionar, estudar, se dedicar muito, né? O VBHC é um dos caminhos, eu acredito muito nisso, para a gente ter uma medicina, né, ainda pujante, justa, digna, né, e o médico, né, tendo um papel bonito dentro do grupo da equipe médica, né? É o que eu acredito, meu irmão. Prazer, viu? Privilégio, cara. De verdade, porra, obrigado. Espetacular, cara. Pessoal, ó, até terça-feira. A gente se vê. Fica com Deus.